Há pouco antes da gravação estava a dizer, que é uma frase que, se tirada do contexto, é estranha, não passo um dia sem pensar no Louis C.K. E a respeito destes sketches do Big Train, acho que não passo um ano sem pensar nele. Vem-me à memória e acho sempre engraçado, assim por alto. Um ambiente de rádio. E aquele radialista é conhecido por fazer muitos trocadilhos. Ok. E ele, entretanto, está em ambiente de rádio e os trocadilhos começam a sair-lhe mal. Por farto disto, e depois percebes que ele tem vários ghostwriters. Desce às catacumbas da rádio e estão bué crianças a máquinas de escrever a fazer trocadilhos. E depois vai-se a descobrir que as crianças que andam desaparecidas em Londres ou onde for estão todas lá. Epá, para mim é o meu tipo de humor. É uma coisa tão estapafúrdia. Ok, um ghostwriter de trocadilhos. No fim de contas, é uma carrada de escritores fantasma que calham a ser Sim. criança, que calham a ter sido raptadas. É assim, não há motivo nenhum para raptar uma criança. Mas porra, raptar uma criança para escrever trocadilhos. Se um casal que perdeu um filho, há sempre aquela hipótese de pornografia infantil, ou Pois, pois. nesses destinos. Nunca ninguém pensou de estarem a trabalhar para a Cidade FM. Por exemplo, Sim. ou algo parecido, estou numa cava a escrever trocadilhos, por exemplo. Para o Fernando Mendes, que ele usa tantos trocadilhos, se calhar tem uma equipa de crianças raptadas a escrever Tudo bem no trocadilhos. preço certo. Isso seria um belo, não sei se um filme, mas uma curta. É um Sim. twist do caraças. O Fernando Mendes é provavelmente uma das figuras mais queridas de Pois é. Portugal. Ele deve ser o. Como é que se chamava aquele que foi da Casa Pia? Carlos Cruz. Pois, ele deve ser o sucessor a nível cultural, Sim, agora, não? à luz dos nossos dias é complicado, mas se Sim, sim, recuares sim, sim, um, sim. mas se Mas recuares um eu não pouco. conheço. O que eu conheço do Carlos Cruz, Mas era uma pronto, figura foi das. importantíssima, era uma figura. Pois, pois, desde que eu me lembro foi só sobre pronto, a pedofilia, não sei o quê. Mas os meus pais eu lembro deles dizerem que ele na altura era uma vedeta da televisão. Figuras sonantes era o Herman e o Carlos Cruz. Eram. Pois, o Herman também teve envolvido nesse processo, não foi? Vamos dizer alegadamente, porque não sei, vou dizer Sei. Eu alegadamente. só me lembro de ver tipo notícias assim, tipo. Foi acusado à queima-roupa e até acho que foi por essas acusações que acho que nunca chegaram a ser provadas. De outra forma teria tido consequências. Sim. Acho que foi um peso enorme. Também imagino, não é? Alguém. Pois acusarem-te de pedofilia não deve ser fácil. Mas voltando ao Carlos Cruz, foi uma coisa que era as Noites Marcianas, que era uma espécie de talk show onde surgiram figuras, algumas se calhar não dizem nada, um gajo chamado Serginho. Era usado em punchlines para aí há uns 10 anos. Acho que não conheço, Serginho. Tu estás a ver o Cláudio Ramos. Sei. É uma espécie de Cláudio Ramos, só que não se ingrou. E os dois começaram nas Noites Marcianas. Ah, ok, ok. E o Cláudio Ramos, até me fica mal dizer isso, mas o Cláudio Ramos, naquela altura, pá, muita gente gostava do humor ácido do Cláudio Ramos. Se eu fosse ver agora aquilo da altura, Mas o que é que ele certamente dizia? Que coisas é que ele dizia? é um comentário sobre a atualidade que era cáustico. Que era. Ok. E depois apareceu outra figura, o Bondage. Conhece o Bondage? Havemos de falar do Eduardo Marcos. É uma das referências dele. Tem um projeto, deve estar no YouTube, que é a Casa deste Senhor. Do Eduardo ou do Bondage? Para o Eduardo, é uma das referências dele. Ah, É uma das ok. maiores. Eu recordo-me da última conversa que tive com o Eduardo Marques, passámos por aí. Mas certamente já viste alguma coisa do Bondage. Anda muita gente a partilhar. Ele fazia. Foi ele, talvez, o primeiro a fazer aquele estilo de humor de rua. Vox Pop. Aquilo que atualmente faz, por exemplo, epá, O Zé Bernardo. olha, exatamente, é exatamente. Foste tu a dizer, não fui eu. Se bem que o Zé Bernardo especializou-se nos velhos, e espertamente, o que é que o velho vai fazer? Se o velho Pois, começar a exato. Eles nem estrabuchar, veem os vídeos. claro, claro, Pois. eles nem viram os vídeos para se chatearem. E mesmo que aconteça alguma coisa assim a pender para o agressivo na altura, o Zé Bernardo foge. Aliás, o Zé Bernardo faz judo, pega no velho, Pois, exato, usa, exato. usa a fúria do velho e atira ao velho. O Bondage era muito cirúrgico. As figuras que ele ia buscar estavam ali naquele limite em que será que devemos falar com esta pessoa ou não? Será que tem problemas? Será que não tem? Tem coisas do arco da velha. E depois tinha mini sketches. Será humor absurdo? Eram coisas inclassificáveis. Pois. No, Pá, no não meio da, conheço por acaso. no meio da rua, por exemplo, abria a porta de um carro, a porta de trás de um carro, entrava no carro sem conhecer ninguém no carro. Isto não é um Chevrolet. Este tipo de humor, via alguém, começava a bater assim com a mão nos caixotes do lixo, a dizer: Eu sou ninja!
eu sou ninja! E as pessoas, este gajo é maluco. E o que é que lhe aconteceu? Porque é que ele parou? Epá, fez esse projeto, A Casa desse Senhor, que é uma espécie de série, das melhores séries feitas em Portugal, e depois foi deixando de fazer. Não sei se perdeu o interesse pelo humor, pelo Tem ar, que ver, pá, tem que pelo ar, ver. sei lá, entrar num stand de automóveis com uma motosserra a trabalhar. É aquele tipo de coisas que isto já me dava a fazer hoje. Dava, mas Dá, mas. naquela altura a gente percebia que era errado. Ninguém vai dizer, não, deves entrar mesmo com uma motosserra a trabalhar num stand, que é para ver se eles te baixam o preço. Este lado da inocência é um tema que toquei numa conversa que gravei há pouco, cá de sair. Também me interessa este lado da inocência e depois quando atinge a maturidade. Nessa conversa falámos nos filmes de comédia mais antigos. Há um filme que me é caro, que é o Aeroplano. Não Sei, sei já se vi. é a inocência daquilo. E a Sei. inocência aqui, para não repetir o que disse nessa conversa, cá de sair, a comédia contemporânea, que tem muitas coisas boas, mas tem várias coisas más. Tu, quando fazes uma coisa alegadamente inteligente, tens que dizer que a fizeste. E isso não acontecia no Aeroplano. Estavam a acontecer uma cascata de coisas. Como é que ele se lembrou disto? E às Sei, estou a vezes, perceber. Coisas coisas do em cima. background. Sim. Humor de background. Mas uma cena também que também de vez em quando vem à memória dos primeiros filmes do Woody Allen. Há uma parte, aquelas cenas típicas de preso que está na cadeia e vai falar com alguém que está livre e há aquele vidro no Sim. meio. Tu vês aquela conversa, que é uma conversa engraçada, e no fundo, sempre que me lembro disso, dá-me vontade de rir. Estão dois ventrílocos, um a falar com o outro. Tu não ouves, é o suficiente. Um ventríloco do lado preso com o seu bonequinho, do lado de fora com o seu bonequinho. E isso não é o principal, está lá no fundo, quase Sei. desfocado. Este detalhezinho. Quem quiser Sei. ver, quem não quiser não vê. Epá, é genial. E este tipo de coisa já não existe. A Pois existir, não. não está no background, está à frente e alguém tem que fazer a menção. Olha bem o que é que está aqui a acontecer. Um pouco como. Não é que ele seja o criador disto, mas os filmes do Deadpool. Quando o Deadpool quebra a quarta parede, é notório, é manifesto. Tu Sim, sabes sim, realmente o sim. que é que ele está a fazer. Esses filmes, dessa altura, com muito espalhafato, muitas coisas a acontecer, não aparecia ninguém a dizer olha lá o que é que está aqui a acontecer, olha como eu sou passava logo para outra coisa. E no stand-up às vezes também noto isso, noto que houve essa mudança de o comediante fazia coisas, umas atrás das outras, nunca dizia olha mesmo para o que eu estou a fazer, fazia. Se o público entendia da forma que ele acha que devia ser entendido, podia ter várias camadas, o público podia ficar pela camada mais na base ou a camada mais difícil. Mas o comediante não queria parar para explicar a piada ou dizer olhem, Sei. olhem só o que é que eu fiz. Por exemplo, até o Chapéu faz isso. Vocês vejam bem o que é que eu vou fazer no final. O mestre a trabalhar, olha o gajo realmente Uhum. diz que vai fazer. Para mim, eu acho que isso é sempre menor quando comparado com esses exemplos de fazer. Se as pessoas percebem, percebem, se não percebem, metes coisas no background, ventrículos Pois. a É falar no mais, fundo. é mais arrojado, é mais. Mas às tantas estás a perder tempo a explicar as coisas que estás a fazer e cais naquele ridículo, torna-se quase uma palestra institucional. Sim, sim, eu percebo. Há um gajo que é o Norm Macdonald, que eu acho que ele é muito. Que é um exemplo disso, dele fazer coisas ou dizer coisas, entoar certas palavras de uma forma que ele nunca dizia nada e nunca. Ficavas na dúvida, pá, ele está a falar a sério, ele está a gozar, o que é que este gajo está aqui a fazer? A primeira vez que eu vi, eu fiquei na dúvida, ele tem algum problema mental, ele tem tipo algum atraso, porque eu pensei mesmo, a forma como ele falava e os gestos dele era mesmo muito esquisito. Ou será que ele está bêbado? Será que ele está. Eu não percebi mesmo o que é que ele estava a fazer. Depois, quando começas a vê-lo, pronto, começas a perceber que aquilo é tudo calculado, mas ele nunca dizia nada, ele era muito subtil no que toca a essas coisas Mas a também. mesma coisa se pode dizer de ti. Alguém que está de fora, este rapaz está sob o efeito de substâncias psicotrópicas. Isto. E este é o Mas meu método, não é? o meu método é tomar drogas e ver o que acontece. Por acaso também foi falado, esse comediante em específico. Eu conheço Sei. algumas coisas, conheço mais o stand-up. Eu sei que ele tem muito mais coisas além do stand-up. E aí conheço pouco. Conheço alguns sketches soltos. Mas a respeito dele o que falámos, e que eu acho que é importante, também cola com aquilo que estávamos a dizer, ele, se tu digerisses o que ele estava a dizer e começasses a ligar pontos, ele realmente parecia parvo, mas não era parvo nenhum. O Pois gajo não, pois não. realmente era o contrário de parvo. Eu acho que é esta a diferença entre o comediante, seja o Norm, seja outro qualquer, ali da sua altura, até porque morreu há pouco tempo, mas Uhum. pessoal assim já abatido, o comediante atual não consegue, até tem vergonha de passar essa imagem de aparentemente estúpido. Sim, pois é, pois é. Às vezes Sei. faz o contrário, quer passar uma imagem que é inteligente. Quando tu estás a passar uma imagem, sobretudo quando é uma imagem
alicerçada numa pretensa inteligência, o choque com a realidade vai ser tremendo. Pois é. Eu acho que está a ficar um bocado melhor, mas que há uns anos, pá, pelo menos eu notei mais. Por exemplo, eu também se calhar não tenho visto muito. Eu reparo, por exemplo, programas tipo do Stephen Colbert, não sei o quê, que começavam a falar muito a dar muito opiniões em forma de piada e não sei o quê, que é legítimo, mas não é muito, pá, não é muito bem a minha cena. Que às vezes parecia, pronto, caía um bocado no preach e no de estar a dar um sermão ou de, pronto, privilegiar isso em vez do que era engraçado ou assim. Eu acho que está um bocado melhor. Houve se calhar uma altura em que as pessoas faziam muito isso, ou Eu acho que cheguei a perder uma amizade por causa disso. por causa disso. Que é uma comediante que não vou dizer, nem posso fazer referências, então depois descobres logo quem é. Não é que acho que era uma amizade e passámos só a ser conhecidos porque uma vez ela, pronto, já disse-me ela, já reduz o número de pessoas. Já reduz 50% das E, pessoas. 50 mais, porque há Ou menos mais, sim, mulheres, sim, sim. há menos mulheres. Mas mandou-me um vídeo do Colbert e eu disse: epá, eu percebo, mas não é o meu tipo de coisa. Ao tentar convencer-me, eu dava-lhe os meus argumentos e acho que foi aí que a amizade terminou. É que depois corre-se o risco e depois anda aqui num limbo que é nem sequer é humor, nem sequer é político. Acontece quando alguém faz humor político, preocupa-se só com as gordas. Não falas verdadeiramente política. Sei. Falas das coisas que acontecem por aí, não é? De Sim, uns sim. Como o casos. Ricardo faz no. Sim, não é humor político verdadeiramente. Não Uhum. vais perceber como é que é a hierarquia de poder disto tudo, quem é que manda verdadeiramente nisto tudo, que jogos, o que é que estão aqui a acontecer, quem é que controla as marionetes todas, não entrando pelas teorias da conspiração, quem é que, diante de um problema, sai sempre por cima. Sofremos de um mal, seja nisto, seja em qualquer outra coisa, em coisas pequeninas, coisas grandes, há um tema quente. Há aqueles que apoiam, há aqueles que repudiam, há aqueles que jogam pedras porque é o desporto deles, hoje é o desporto das massas, é tirar pedras, é linchar, mas estás a lançar pedras porquê? Não faço ideia. Tinha aqui uma Sei, hora sim. disponível e comecei a linchar pessoas no Twitter. Nunca levamos o assunto até ao fim. Apura-se as vítimas ou as supostas vítimas de um caso qualquer. Estas são vítimas, afinal não são. Mas, ok, a partir do momento que há um certo número de pessoas que vai para cima da mesa, um certo número de nomes, vamos apurar realmente o que é que aconteceu, se isto tem razão de ser. Joga-se um jogo muito intenso no primeiro dia, no segundo, um jogo intenso, mas superficial. O que é que aconteceu a estas mulheres, ou a estes homens, ou a estas vítimas, ou a estas supostas vítimas, e ao outro lado, ao opressor, ou quem lucrou com isto? Ninguém quer saber. É um jogo muito intenso, mas ninguém quer saber. É uma espécie de escape. Aquilo que acontece, por exemplo, quando vais ver um jogo de futebol. Tu dizes coisas que não dizes na tua vida. Sei, sei, sei. É assim, é pá, árbitro, este filho da puta, este não sei o quê. A internet é uma espécie de bancada, onde nós vemos jogar também jogadores de futebol, mas celebridades, ou influencers, ou humoristas, que também é uma figura muito apetecível. Nós dizemos as nossas caralhadas e depois, envolvidos os 90 minutos, vamos para casa. Mas não Uhum. sabemos o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer com aquelas pessoas. Percebemos que houve um jogo. Além do jogo, depois nem sequer queremos saber qual é o efeito das nossas palavras sobre o jogo. Sei. Nós somos boas pessoas no abstrato. Gostamos da humanidade, mas ninguém gosta de pessoas. Porque a pessoa concreta, é pá, a pessoa concreta tem cheiro, Achas- pode estar a um palmo de nós. Da humanidade, gostamos muito. Pessoas, gostares da humanidade não é gostar de nada. Isso é estás a gostar Sim, gostava da da ideia. abstração. Gostas da ideia. Antes e durante a ditadura havia aquela a pátria, não sei quê. Hoje é a comunidade, é a empatia. Estas tendas, debaixo das quais estão ali pessoas. Eu estou aqui debaixo da tenda da empatia, sou boa pessoa. Mas estás debaixo da tenda da empatia a atirar pedras para quem passa. Por a minha empatia na prática, não contes comigo, eu gosto é de abstrações. Antes da gravação estávamos a falar dos Monty Python e agora falaste do Norm Macdonald. Quais são as tuas referências? A nível de stand-up, o Norm Macdonald é sem dúvida, pelo menos internacional. Porque imagina, eu não, nunca vi muito stand-up. Mas lembras-te como é que chegaste a ele? Eu acho que foi com o Conan, através do Conan, que ele ia muito lá. Acho que foi por aí. Depois comecei a ver, não conseguia parar. Pronto, foi uma bola de neve. Eu ainda me lembro, a única pessoa que morreu, que eu não conhecia de lado nenhum, nunca falei com ele, não tive qualquer interação com ele. Eu fiquei, eu fiquei mesmo em choque. Ainda me lembro, estava em Aveiro com uma amiga, estávamos a lanchar, uma coisa assim, e eu estava no telemóvel e vi, e fiquei mesmo, aquilo tocou-me de uma forma que, epá,
Se me tivessem dito, olha, o teu tio morreu, eu, pronto, está bem. Se o meu tio tivesse morrido, eu acho que não tinha tido tanto impacto como se. Pronto, que não é uma coisa se calhar simpática de se dizer, mas não sei porque afetou-me de uma forma, e eu acho que foi uma forma geral, as pessoas, pelo menos que depois falaram quando ele morreu, se sentiram assim. Não sei porquê, ele tinha alguma espécie de impacto nas pessoas. Não é daqueles comediantes que eu conheço a fundo, mas eu percebo que ele tem uma espécie de aura. Tem uma aura e depois acho que pertence àquele tipo de comediantes que faças o que fizeres, não consegues classificá-lo. Pensas no nome dele e está bem, ele é o quê? Consigo dizer, não é? Que faz humor negro? Faz humor assim mais nonsense? Faz observação, atualidade? É muito difícil. Vais ficar sempre aquém. Viste o último... Não sei O se podes... special dele. Sim, aquele Sim, que parece um podcast. O que é que sim, achaste sim. daquilo? Opa, eu vi, custou-me um bocado, não foi E eu muito não consegui bem. vê-lo até ao fim. Não andando aqui muito em rodeios, percebo que aquilo numa sala pudesse funcionar. Sim, 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 mas é pá, Mas não se pode também, dizer. se há alguma coisa que podemos retirar daquilo, é a fragilidade do stand-up. O stand-up só tem saúde em certos ambientes. Se tu tirares certas coisas, tiras a plateia e às tantas está um gajo sentado como ele, pá, vamos admitir que ainda é stand-up. Mas o resultado é pá, é bué da frágil. É estranho, é Porque estranho. na essência é exatamente a mesma coisa. É um gajo a falar para o microfone, ou seja, para o que for. Mas percebes, isto, músicas de hip hop. Tu até gostas daquilo, mas de repente tiras a batida. Começas a atentar na letra. Epá, isto é mesmo muito fraco. Sim, é uma coisa que só funciona se outras coisas também funcionarem. Não Uma tens música, nada. não precisas estar a assistir num concerto ao vivo com pessoas ao lado. Uma voz basta. Às vezes, se calhar, nem instrumentos. E é aí que se vê que a natureza da comédia partilha algumas coisas com a música, porque pode ser um evento coletivo, mas também pode ser um acontecimento solitário. Tu podes estar a ouvir música sozinho. Normalmente tu vais a um concerto, é quase uma celebração daquilo que já ouviste sozinho. No caso do riso, o riso só se mantém vivo quando estás rodeado de pessoas. Depois aqueles muito viciados como os comediantes, conseguimos ver coisas de comédia. Não somos só nós, porque senão não havia nada de comédia, porque se fossem só os comediantes a suportar Exato. specials de comédia, Sim, sim, isso sim. acabava logo. Uma coisa é certa, não tem aquele poder. Certamente quando estás a ver um especial de comédia ou um cortezinho de stand-up, seja onde for, podes achar aquilo engraçado, percebes até onde está a piada, mas se visses aquilo ao vivo, é pá, a experiência é completamente diferente. Pois é, porque imagina quando tens alguma ideia ou assim e não sabes, não fazes a mínima se funciona ou não. É a mesma coisa, estás a ver alguém a dizer-te as piadas ou assim, ou as coisas que escreveu. Podes ter um feeling, mas às vezes também não tens a certeza. Tem que ser, não sei, precisa da validação de terceiros. É uma coisa um bocado estranha. E já que estamos aí, qual é o teu processo criativo? É aquelas perguntas de chacha, mas és alguém que prepara muito em casa, está uma coisa preparada e depois vais para o palco e vais Ah, afinando aos poucos. eu preparo tudo em casa, normalmente. Imagina, também já às vezes tenho uma ideia ou assim que se calhar ainda não tenho bem escrito ou assim, e se estiver a correr bem, eu experimento, por exemplo. Mas normalmente já sei o que é que vou dizer, já sei a ordem que vou dizer. Eu acho que a maior parte das pessoas, a não ser que façam crowdwork, é mais ou menos assim, tenho uma ideia, não sei. Se calhar o pessoal mais batido depois faz uma coisa, não sei se instintivamente, se copiando modelos. Não é que o Bill Burr seja o inventor disso, mas como é Sei. um dos nomes mais fortes atualmente e que faz isto, que é ter mais ou menos uma ideia, vais a palco e vais explorando a ideia, não é? Quase improvisando sobre aquela ideia. Pois, pois, pois. Isso era uma coisa que eu nunca conseguia, eu não conseguia fazer isso. Acho que é preciso muita confiança e muita coragem para fazer uma coisa dessas. Só faz isso quem já tem muita experiência. Sim, ou quem é maluco, quem é maluco. Sim, também pode ser, também pode ser. O perigo de teres uma coisa ultra limada, ires a palco, isto está aqui, resulta, ok. É que Pois, se não resultar, não é que o improviso salve tudo. A maioria das vezes não salva nada. É a oportunidade de descobrires qualquer coisa até no próprio texto. Eu acho que quem é demasiado agarrado ao texto vai sempre sentir dificuldades em fazer isso. E quem opta por este estratagema contrário tem mais liberdade, porque tem uma ideia, não sabe para onde é que vai a ideia. uhum, É mais ou menos do género quando é um comediante que tem um podcast sozinho e que é mais ou menos de humor.
Tem uns tópicos, vamos discorrer sobre eles. Será que se aproveita alguma coisa? Talvez. Esse exercício de liberdade faz com que a cabeça comece a ficar maior. maior. Sim, sim, sim. Isso é uma das coisas que é preciso fazer e fazer e fazer para começar a afinar. Eu acho que, eu por acaso não sei se perguntei isso ao Eduardo Marques da última vez que falei com ele, mas deve ser algo muito parecido a quem faz crowdwork com regularidade. Ele faz crowdwork todas as semanas, basicamente. A ideia que me dá é que tu vais criando uma espécie de aldeiazinhas, sendo que cada aldeia dessas é um tópico ou 2 ou 3 tópicos. Às vezes consegues habitar as aldeias com piadas. Esta aldeia agora tem 3 piadas. Esta aldeia tem 4 ou 5 piadas. Vais povoando. Pões piadas, umas melhores, outras piores, e chega a um ponto. Tu já construíste uma rede tal de aldeias que mesmo que apareça qualquer coisa que não tem nada a ver com as aldeias, tu fazes ali um cruzamento entre aquilo que tens. É quase como aquele exercício que nós fazíamos na escolinha, misturar cores e para dar outra cor. Eu acho que é mais ou menos o processo que acontece a um gajo maduro no crowdwork. Pode parecer que ele está de mãos vazias, mas de facto ele tem já muita coisa à volta dele. Começa-lhe a dar gozo se acontece qualquer coisa imprevista. Inconscientemente ele pensa: é a oportunidade para fazer mais uma aldeia, construir mais uma aldeia. E Sei, ainda não estou tinha a esta perceber. aldeia. É claro que isto é disparatado, mas alguém que diz que é astronauta. O quê? Um astronauta no público? Esta aldeia está povoada com piadas de extraterrestres. E eu já posso ir Sei, buscar. sei. Eu acho que toda a gente que. Imagina, eu acho que foi o. Não sei como é que tu és em relação. Pronto, nesse aspecto. O Seinfeld. Porque imagina, estamos a falar de crowdwork e eu acho que. Não sei porque, pelo menos as pessoas que eu conheço que de stand-up são um bocado. Ah pá, ou gostam muito do que fazem ou têm que ser um bocado. Pá, malucas. Ou, não é malucas, mas vivem com aquele perigo ou aquele a perigo de fracassar ou em público ou de serem humilhados. Pronto. Houve uma vez que o Seinfeld disse que achava que todos os comediantes tinham uma falha qualquer de necessidade de noção. Uma coisa que toda a gente sabe que eles não sabem. E ele até deu o exemplo que para ele era café, por exemplo. Uma coisa que toda a gente sabe, que é óbvio para toda a gente, mas que para ele não era. E eu não sei se tu também sentes isso. Sei lá, alguma cena na tua vida que tu tenhas descoberto demasiado tarde, que toda a gente já sabia. Não era bem nesse sentido, mas a conclusão era mais ou menos essa. Quando fizeram uma pergunta semelhante ao Woody Allen, quando lhe perguntaram a razão ou como é que ele conseguiu arranjar tanto conhecimento, porque os textos dele têm tantas referências, literatura, filosofia, nonsense, humor negro, tudo e mais alguma coisa, encadeava com outra pergunta se ele achava que a escola, a universidade era necessária. Samora não falha, não fez universidade, ele começou a fazer dinheiro logo bastante cedo, em adolescente. Uhum. Escrevia piadas a caminho do trabalho. Escrever 1 hora de casa para o trabalho é um gajo à parte. Saindo disso, a resposta é mais ou menos essa. Como não tive ninguém a dizer-me aquilo que eu devia aprender, e na universidade há sempre contra-argumentos, mas aquilo que na universidade e na escola tentam passar é o maior número de coisas. A maioria dos cursos, mesmo aqueles que se dizem especialistas, são em princípio generalistas, porque te Uhum. apresentam muitas coisas. À medida que vais evoluindo, é claro que do secundário para a universidade vais afunilando. Sei, Se fores para o mestrado, afunilas mais. Apresentam-te sempre muitas possibilidades. Não és tu que fazes o teu currículo. Tu não vais para um curso de medicina e chegas, não, eu quero 3 cadeiras de gastronomia. Eu, se não souber fazer bifes, para mim não me interessa andar aqui a serrar pessoas. sim, sim. Quando és um autodidata, como é no caso do Woody Allen, tu sabes de 6 ou 7 coisas, muitíssimo. Pois, e depois não sabes mais nada Yeah, sobre yeah, nada. yeah, é isso Pois. mesmo, é isso mesmo. Quando és tu a fazer o teu currículo, às tantas sabes muito, sei lá. Eu acho que era uma panca da altura. Eles faziam muitas piadas sobre anchovas. E por acaso não me recordo como é que se diz anchovas em inglês. Anchovies. Acho que é anchovies, não é? Se fores buscar as crónicas da altura, quase todos os cronistas e comediantes, a palavra anchova estava lá, não sei por que razão, é daquelas coisas que calhar é cultural. Por exemplo, os antigos gregos gostavam muito de piadas sobre alface. Não sei se tem que ver com aquelas imagens que chegaram até nós, o sexo está tapado por uma folha, que às vezes é de alface, outra Ok. vez é de outra coisa qualquer. Não sei se tem que ver com isso. Havia muitos temas que na altura faziam rir e que hoje, estou a pensar num, por exemplo, eunucos. Em Pessoas que é que princípio, não têm pênis e vagina, é isso? acho que é testículos, salvo erro.
Ah, é só. Não quero estar Tem aqui. pênis então, mas não tem testículos. É isso mesmo. Os eunucos eram uma espécie de criados das mulheres poderosas. E o comediante da altura, em verso, agora não sei dizer o poema, mas os tipos poderosos eram parvos. Os eunucos continuam a pular em cima das mulheres na mesma. Ok, Uhum. não há filhos. Se querem que a mulher se mantenha fiel, não é assim. É claro que tudo é possível ser feito hoje, mas não tem o poder que tinha na altura. Era uma figura, como por exemplo os alentejanos ou as loiras. Se- Os alentejanos são eunucos. Não, não. Ainda para mais salentejando, acho que é claro que podes sempre contra-argumentar. E até isso te pode dar gozo. O quê? Já foi tudo feito sobre alentejanos, sobre eunucos, sobre loiras? Pois não, não. Isso pode ser um desafio. Apetece-me fazer, em 2023, um Eunucos. beat sobre eunucos. É isto que eu quero. E eu vou provar, até um pouco contra as palavras do Ricardo Luz Pereira, que o humor é para sempre. Há aquela ideia de que o humor, no Se calhar sentido é contrário, cíclico. eu acho que é cíclico. Estou-me só a lembrar da conversa anterior que falámos do cinema mudo. Há uma altura do cinema mudo que eu conheço muito pouco, vi um documentário, que é o início dos inícios do cinema mudo, antes de aparecerem figuras como o Charlie Chaplin e o Buster Keaton, quanto a mim é o melhor, mas isso são outros 500. Há ali uma fase, epá, acontece tudo. É carroceiros, é tiros, é de repente um gajo entra num quarto onde está uma mulher a maquilhar-se e depois entra um leão. E é um leão verdadeiro. Porque raio é que está um leão verdadeiro a um pau de Pois, uma mulher? Este tipo de loucura. No decorrer da conversa, o Marcos Bilro fez uma ligação. É daquelas coisas, tu sabes a coisa A e a coisa B, mas nunca tinhas ligado. Eu sabia a relação de parentesco, porque foi dita no documentário. Há uma relação de parentesco entre aquela fase dos desenhos animados, de Looney Tunes, os primeiros. Antes de haver comédia muda, o que as pessoas iam ver ao cinema de comédia era desenhos animados, não havia mais nada. E se tu fores ver as primeiras coisas do Charlie Chaplin e do Buster Keaton e de outros menos conhecidos, o que eles estão a fazer é coisas de boneco. Podes até argumentar que o pai do Charlie Chaplin é um Bugs Bunny ou algo do género, porque não havia referências. É aquilo que estava para trás. E já não sei para onde é que eu queria levar isto. do humor ser cíclico. Essa primeira fase do humor mudo, que é muito espalhafatoso. E atualmente estamos a ver isto mais ou menos, se calhar, no TikTok. Muitas coisas a acontecer que se calhar não fazem sentido, mas muitos estímulos. O momento que eu acho que é um momento de inocência, se bem que podíamos argumentar que atualmente não é um momento de inocência, mas vá. Sendo mais puro na minha análise, eu acho que essa fase do humor mudo é a idade da inocência. O que é que a inocência tem de bom? É que permite experimentar tudo. Sendo que aquilo que experimentas, há coisas que resultam e há coisas que não resultam. Quando ficas mais adulto, tu pensas que sabes aquilo que resulta e então vais afunilando. Estas três coisas eu domino. O resto, não sei. Então faço estas três coisas. Tornas-te mesmo muito bom nestas três coisas, mas depois já não experimentas mais nada. Analisando panoramicamente a história, idades de inocência, a gente dominou isto. Começa a afunilar, depois fartamos-nos, por chegar a um ponto em que eu já estou farto de fazer as mesmas três coisas. Sei, estou E a depois perceber. rebenta, tipo um acordeão. Comparar a comédia com um acordeão, mas é um Sei. momento em que está estendido e depois comprime. E é mais ou menos isto que acontece. Não há. Agora podes dizer, porque é que acontece? Não faço ideia. Por Claro. exemplo, tu já ouviste alguma, ouviste não, leste alguma coisa de qual foi a piada mais antiga que tu já leste, por exemplo, ou que tu já Ah, soubeste, sabes? Isso, isso te fez rir ou não? consigo dizer assim algumas por alto. Há um livro de piadas, mesmo piadas, nós podíamos dizer hoje onliners, que é o Filogelos. É o primeiro livro de piadas da história. Sei. E depois está lá por temas. Está lá piadas sobre eunucos. Um tema que caiu. Já ninguém faz piadas sobre eunucos. Eu não- Piadas sobre doidos. Será que ainda se faz piadas sobre doidos? Menos. Se calhar já se fez mais. Piadas sobre mulheres. Piadas sobre adultos ou adúlteras. Há lá uma que muita gente diz, pá, a tese de doutoramento à volta disso, que dizem que é, se os Monty Python não se inspiraram, pelo menos está uma ligação entre aquele sketch do papagaio morto. Há lá uma piada, que não é com um papagaio, mas é com um burro. Percebes que há um parentesco. Os temas, se calhar, alguns não me dizem tanto, mas a construção, uma estrutura do onliner. Pois há um, Tu riste de alguma coisa? rimo de algumas. Há um livro, esse é uma espécie de romance, que é O Burro de Ouro, ou O Asno de Ouro, que é de um senhor Hum. chamado Apuleio. E há muita gente que diz, o Ricardo Luz Pereira é uma dessas vozes, que o humor envelhece mal, isto já não tem tanta graça como tinha. Eu discordo em parte. Aquilo está
carregado de elementos mitológicos. A Síria, coisas que para as pessoas ditas comuns pode passar ao lado. E se calhar coisas muito, como é que eu ia dizer? Muito gratuitas. Estou-me a lembrar no final. A história, assim, resumida, é um gajo qualquer, nem vou estar aqui a ser muito específico, é amaldiçoado e é transformado num burro. A epopeia desse burro até se transformar novamente em humano. Ah, bem. E é muito simples. Ele, para se transformar novamente em humano, só tem que comer rosas. E ele, quando está quase a comer rosas, acontece sempre qualquer coisa. Há uma parte em que o burro está a fornicar mesmo uma mulher, mas tu estás na cabeça do burro, que na verdade não é um burro, é um homem, não é? Ele, para as outras pessoas, continua a ser um burro. Fizermos a síntese, o que é o livro? É um burro em direção às rosas. Isto é a forma poética do livro. Não tem graça, mas é uma imagem poderosa que, no fundo, até podemos dizer que isto é o homem. É um burro em direção às rosas, sendo que a rosa pode ser uma ideia de sublime Sei. ou de perfeição. E esta fórmula é aquela que é usada depois muito mais tarde, seja no Quixote, uma ou mais pessoas, uma série de tropelias. Estava aqui a lembrar-me de uma coisa que eu estou a ler, que é a história do riso e do escárnio. Não é em formato físico, é em formato digital, e eu não gosto de ler em digital, só leio meia dúzia de vez em quando. Por isso é que me está a levar tanto tempo. O que é que diz o livro? Basicamente a história do riso. O riso está sempre em vias de desaparecer. Outra ideia, há sempre uma figura muito forte, forte no sentido intelectual, que defende o riso, e depois há outra que acha o riso a pior coisa. E é sempre isto ao longo da história. É sempre um confronto Ok. entre um gajo que acha que o riso é a melhor coisa do mundo e outro. Até acho que o Ricardo Aruz Pereira já usou isso num dos livros de crónicas dele. Esta palavra que é uma palavra esquisita, que é o agelasta, mas é aquele que não acha graça a nada. Há Hum. sempre uma figura dessas, independentemente da história, e o que faz com que o riso seja mais forte ou mais fraco. Que riso é que estamos a falar? Se a comédia vai mais para um lado ou para o outro, tem que ver com a sensibilidade na altura. Depende muito como é que o público Sei. está receptivo, mas as pressões de tentar acabar com a comédia estão sempre lá. A diferença é que umas vezes vem da igreja, umas vezes vem do rei, umas vezes vem da Inquisição. Às vezes são figuras difusas, outras são figuras concretas. É sempre esta tendência de querer acabar com o riso, mas o riso consegue arranjar sempre forma de fugir. É muito engraçado pensar que há muitos deuses associados ao riso, mas um deles é o Dioniso, deus do vinho, deus da comédia, deus da tragédia. Havia muitos cultos de orgias à volta. E os romanos tentaram acabar com tudo, mas não conseguiram acabar com o culto de Dioniso. Acabaram com quase tudo. Esta ligação que se perdeu, infelizmente, é a ligação entre o riso e a orgia. Vê até nós o riso. Acho que Sempre as este. pessoas riam-se numa orgia, era isso? Vamos fazer uma para ver como é que é. Qual é a ligação? E mesmo quase até ao início, quando se oficializou agora é comédia, eu não consigo dizer a data, já escrevi uma crónica sobre isso. Foi na Antiga Grécia, houve alguém que, a partir de agora, a comédia já havia, mas não existia oficializada. A tragédia já estava oficializada, alguém decretou, a partir de hoje há tragédia, a comédia ainda não. Mas a partir de hoje há a comédia nasce aqui. Não sei se é 300 e tal antes de Cristo ou 400 e tal antes de Cristo. A comédia era vista como coisa menor. É curioso darem uma data específica. Por exemplo, o que é que era? Havia comédia, tipo, sei lá, no tempo, ou quando, antes de haver civilização sequer, tipo, quando eram, sei lá, homens nas cavernas, o que é que eles riam-se? Comédia no sentido Sim, sim, artístico, no sim, termo. de humor, sim, não de sorrir Porque ou nessa altura era uma coisa de bárbaros. Ao rir. oficializares a comédia, agora conseguimos tornar isto mais civilizado. Havia comédia fora dos portões das grandes cidades. Não sei se já viste este filme, é um filme de merda que é O Rei Escorpião, com o The Rock. Ah, já vi um bocado. E ele pertence a um povo que acho que era os acadianos ou algo desse género. Esse povo realmente existiu, era um povo bárbaro na altura que estava fora dos portões das cidades gregas. Segundo alguns autores, eles já faziam comédia, mas não era nada oficial, não havia um palco, era coisas que. Ah, ok, comédia como parte de cultura, como pessoas vão, deslocam-se a um sítio, Sim, ok, sim, 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 sim. ok. Quando foi oficializada, quando foi posta em palco, foi nessa altura que começaram a surgir vários comediantes. Esta coisa da sensibilidade, há sempre alguém que quer terminar com tudo. Passa os anos e às vezes há aquela ideia, isto, agora estamos à bué da liberdade. E de repente chega alguém que acha que não, e depois diminui a liberdade. E a comédia que é feita nessas alturas varia muito. Desde o início até agora, percebes que nos períodos de liberdade a comédia floresce,
nos períodos de censura, censura mesmo a sério, censura a ponto de, se fizeres piada, aconteceu ali no início da Antiga Grécia, houve uma altura de liberdade absurda, mas seguiu-se um período de grande repressão, comediantes apareciam em alto mar. Ninguém sabia deles. Ou seja, aí era mesmo política de cancelamento. E esse período seguiu-se uma comédia muito fraca, que não chegou quase nada aos nossos dias. A comédia começou a ficar com medo, os comediantes começaram a ficar com medo e começaram a dizer coisas que acharam que as pessoas queriam ouvir. O resultado não chegou nada aos nossos dias. A comédia, que chamam comédia antiga, o maior comediante da altura, o Aristófanes, temos algumas comédias deles. Ele era contemporâneo do Eduardo Marques, não era? Atuaram juntos, sim, No até mesmo porque palco, sim. Na Ágora. se calhar o Eduardo Marques, ainda antes Foi que ele fez original. teatro, ele veio da tragédia para a comédia. Da comédia é muito engraçado. E depois, de vez em quando, há figuras que rompem tudo. Como é que eu ia dizer? O fluir natural dos acontecimentos. Muita liberdade, vamos fazer coisas à vontade. Censura, ok, não podemos fazer. Mas há pessoas que estão-se a borrifar se há censura, se não há Pois, censura. pois, pois. Eu nasci, eu vou rasgar este século ao meio. E depois há figuras que ficam, por exemplo, o Rabelais na Idade Média, depois mais à frente o Swift e o Voltaire. São figuras que, epá, estou-me a cagar para isto. Como é que achas que tu reagias? Imagina que agora. Assim, no geral, eu acho que os comediantes se acobardavam todos. Eu Imagina acho. que agora, sei lá, parecia uma polícia aí política que, pronto, não tinha esta Diziam assim, qualidade. fazer comédia é proibido, não é? Sim, Não, tu não sei. paravas? Eu acho que não parava. Só o ato de estar aqui a pensar já diz muito dos nossos tempos. Não é preciso recuar muito. Até temos exemplos em Portugal, o Vilhena, não o Carlos Coutinho, mas o José Vilhena, tem vários livros. A censura não o impediu de lançar livros. Lançava na mesma. Uhum. Somos muito mais cobardes. Em geral, somos muito mais cobardes. Distanciando, é engraçado quando vemos um comediante que diz: eu não acredito na política de cancelamento. Depois vai a palco, faz uma piada inócua, sei lá, sobre queijo, e às tantas está a pedir desculpa por qualquer coisa porque não quer ser mal interpretado. O quê? Sei. Não acreditas? E já estás a pedir desculpa e estás a fazer uma piada sobre queijo. Não quer ser eu a dizer. Eu acho que somos feitos de outra massa. É claro que há sempre exceções, mas não vejo alguém como um Rabelais quase ter a cabeça a prémio. Tens a cabeça a prémio e mesmo assim não parares. Não vejo ninguém com esse nível de coragem. Porque se calhar também não é tão necessário como se calhar se vivêssemos outros tempos, se calhar, pronto, se fosse uma necessidade, as pessoas se calhar não se sentem ameaçadas mesmo, não se sentem a sua liberdade de expressão significativamente ameaçadas, porque senão se calhar não era assim, não respondiam dessa forma. Não querendo tornar isto demasiado político, várias coisas a ter em conta. A liberdade de expressão tem que ver com a palavra. Isso de uma forma ou de outra, aquilo que está a acontecer, o vocabulário, em média, da pessoa típica está a diminuir. Há umas décadas, não te consigo dar o número certo, eu ouvi isto há pouco tempo em relação à Inglaterra, era um número muito grande e depois vai diminuindo até aos dias de hoje. Uma pessoa em média utiliza 500 palavras. Este é o vocabulário de uma pessoa. O teu mundo é do tamanho das tuas palavras. Se tu não tiveres palavras para aquilo que está à tua frente, aquilo é quase como se não existisse. Eu acho que nem sequer temos palavras suficientes para começar a falar da liberdade de expressão. Se imaginares este cenário, imaginando que tens as palavras que tens no teu vocabulário, vão-te retirando como se fossem pétalas. Vão-te retirando, vão-te retirando, vão-te retirando, vão-te retirando, retirando, retirando. E às tantas não tens nenhuma, ou tens uma, por exemplo, eu. Porque é uma palavra muitas vezes repetida, de forma direta ou indireta. Podes cair até nessa ficção de eu. Deixa-me dizer eu, isto é a liberdade. Tenta dizer alguma coisa diferente. E tu, Sei. eu. Não consegues sair daí. A liberdade só é posta em prática se não tiveres palavras para pôr em prática a liberdade. A questão da liberdade de expressão nem sequer que se coloca. Pois, exato, exato. Nem sequer se coloca. Porque se tu ficares sem palavras, que liberdade é que podes ter? Esses livros todos aí atrás são teus? São roubados. Não, estou a brincar, são meus. Já leste São... todos? Já. É capaz de haver um ou outro que não tenha lido, mas quase tudo o que está aqui. Olha, este aqui é muito fixe. Este é quase de humor. Com a Rita Gaspar, mostrei aqui 2 livros que tinha aqui e depois não disse nada. Mais ou menos de comédia. Pequenos contos. Se a memória não falha, é mais ou menos uma figura do surrealismo. Às vezes esquecemos. Por exemplo, o stand-up nasceu na França. O pai do stand-up é um gajo francês que fazia muitas coisas, que era cientista e que escrevia para atores.
e até que se chateou de escrever para atores e decidiu fazer as coisas ele próprio. É muito Ok. engraçado como as histórias se repetem, não é? Muitos guionistas que passam para o stand-up é mais ou menos isto que acontece. É engraçado que isto está lá desde o início. A França, na altura do surrealismo, stand-up comedians não sei, mas escritores de comédia do melhor. Paris era o centro de tudo. Mas Pois isso é, foi quando? Isso é. Estamos a falar de quê anos, mais ou estamos a menos? falar, se calhar, entre o período das duas guerras. Foi? Foi um livro que caiu. Nem tinha pensado nisso. Stand-up é uma cena muito, muito recente. Eu falei aqui com a Joana Solipa, que ela está a fazer um doutoramento sobre o stand-up em Portugal. Eu não sei se o título é este. Se a Joana estiver a ouvir isto, perdoa-me, Tudo dormente? perdoa-me. Ah, ok. A respeito de quem é que é o pai do stand-up em Portugal ou quem é o pai do stand-up, são questões muito difíceis. Depois há outros que dizem, por exemplo, o Mark Twain já fazia uma espécie de discursos num palco que, se fores ver, quer ser picuinhas ou não quer ser picuinhas? É muito isso. Pois, exato, para isso também podemos provavelmente ir muito É. mais atrás, fazer Mas discursos. mesmo a questão do humor, é bué da difícil dizer o que é humor. Aquela questão, o que é comédia e o que é humor, é bué da difícil. Quanto mais leio, mais percebo que não percebo nada disso. Há autores que dizem uma coisa, há filósofos que dizem outra, depois contradizem-se. Essa coisa de. Estávamos a falar um bocado de ser precisa. Não de ser preciso, mas. Pronto, se calhar preciso uma audiência ou pessoas a ver. Será que o humor podia existir, sei lá, se fosse só uma pessoa no mundo? Será que isso existia? Eu acho que é uma experiência. O Bo Burnham, Pois, o Inside. ou seja, o Roberto Burnham, que ele é Robert, e outros fizeram. Um gajo que se chama Carmichael, se a memória não me falha. O Jared Carmichael. Ele também tem um especial experimental em que. E há outro, acho que há para aí uns quatro. Agora não sei dizer cronologicamente quem é que foram os primeiros. Acho que houve para aí umas quatro experiências em que põe isso em perspectiva. O público é necessário. Se tirares o público, será que continua a ser stand-up? Será que já é outra coisa? É preciso sempre haver uma nova abordagem. De tempos a tempos, alguém vem sugerir uma coisa nova. Daqui a 50 anos, vamos perceber: ui, o inside do Roberto Burnham mudou isto tudo. Mudou Sim, isto se tudo. calhar. Ou daqui a 50 anos é só uma nota de rodapé. Mas o que é certo é que faz falta alguém que, de repente, vire isto do avesso. O que faz falta, não tornando isto demasiado literário, há pouco falei no Swift, o autor das Viagens do Gulliver, e o Voltaire. Tem um livro muito fixe, capaz de ser. É um livrinho pequenito, que é o Cândido. Há aquela frase que já foi parodiada várias vezes e vem daí que é dito por um filósofo que também é parodiar um filósofo real, o melhor dos mundos possíveis. Há ali uma certa inocência, aquilo também tem humor, mas o que eu queria dizer em relação a estas duas personagens é que o Voltaire representa aquilo que há pouco estava a dizer. Eu gosto da humanidade. Eu gosto da humanidade, mas não sei se gosto de pessoas. E surge uma figura que se opõe, que é o Swift. O que eu gosto são de pessoas. Isto para dizer o quê? É importante que nasçam figuras fortes. Depois, se te alistas essa figura ou és contra, isso já é outra coisa. Mas é necessário que haja uma figura forte e uma oposição igualmente forte. Que é o destes casos. São autores que ficaram. Continuem, vão ficar provavelmente para sempre. É necessário que te imponhas a tua visão e depois, se tu achas que aquela visão é errada, pá, tens de bater igual para ele. Não vais dizer, isso não é nada. Isso. Se a arena é os livros, combate com livros. Se a arena é o stand-up, combate com stand-up. O stand-up é assim. Eu acho que é o contrário. Ok, se achas, faz em palco. Mostra a visão contrária. E andámos aqui a deambular. A pergunta que deu origem a isso tudo é se eu acho graça a coisas mais antigas. Acho graça a algumas, outros percebo A ideia, a percebes? ideia, e outro percebe ainda outra coisa, por exemplo, o Rabelais, que tem um livro Pantagruel, dois livros que são livros gigantescos, que é de comédia, percebes que sem ele não teria havido o Swift, o Voltaire, o Beckett, saindo da esfera da literatura. Ele foi muito importante, porque ele marca. O humor tem estas figuras muito engraçadas, dá para ver melhor na literatura, até porque o stand-up é muito curto, não tem história de 1000 anos para perceber. Daqui a 1000 anos alguém conseguirá dizer isto. O stand-up é isto e depois, no máximo que é 60, 70, vá, no máximo 100, ainda é pouca coisa. O número de filhos que o Rabelais gerou, sem ele não tinha existido pessoas à frente. Ok. É muito engraçado na literatura, que dá para ver porque tem muito mais anos. Parece que é quando a literatura chegou ao limite, que parece que já foi tudo testado.
aparece um gajo do humor. Aparece, neste caso, apareceu o Rabelais. Isto está para fazer destas formas todas. Já podemos estar descansados mais de 300 anos. Sim. E depois surge outro gajo mais à frente, que é tem um livro, Tristram Shandy. Isto está para fazer o quê? Meta-comédia e coisas assim. Estamos descansados mais não sei quantos anos. E é muito engraçado que na literatura normalmente é uma obra de humor. E mais para trás, o Dom Quixote. O Dom Quixote marca o fim de um período em que parecia que já estava tudo feito. E é muito engraçado que é sempre um autor que tinha que ver, direto ou indiretamente, com o humor. Há mais mundo para além daquilo que diziam que havia. E é por isso que eu acho que a comédia, que é muito centrada no eu, é sempre uma comédia pobre. Pode ser muito boa no que diz respeito ao testemunho. As pessoas podem identificar-se, mas acho que nunca vão chegar a dar uma visão aos outros. Esta possibilidade, o quê? Há mais mundo para além daquilo que eu achava que havia. Por exemplo, qual é o tipo de comédia que gostas mais de ver? É uma comédia muito biográfica? É uma comédia que vai mais do humor negro? Arrasar, Absurda? sim, arrasar mais no absurdo ou pessoas que se focam em coisas, nas coisas erradas. Eu não sei se sabes quem é o Carl Pilkington. Ele também é. Ele tinha um programa de rádio com o Stephen Merchant, com o Ricky Gervais há uns anos. Sei quem é essa figura, Pronto, não acompanho, não sei o que sim, ele tem pronto. feito. Ele não é um comediante, ele é tipo uma pessoa normal, tipo, que trabalhava na rádio, não sei o que, o Ricky Gervais e o Stephen Merchant descobriram-no por acaso, e ele tinha tipo uma visão em que ele pegava em coisas, sei lá, contavas-lhe uma história ou uma notícia, e ele pegava na coisa que menos importava e depois inventava coisas, por exemplo, dizias-lhe, sei lá, uma formiga morreu numa cidade muito movimentada, e ele dizia-te uma formiga estava cheia de ansiedade e stress, e isso causou-lhe infelicidade, não sei o que, criar logo uma história à volta daquilo. Pronto, eu gosto dessas coisas, sei lá, pegar numa coisa que não tenha nada a ver, Não sei se era por aí que ias. Às vezes, com o contacto com essas pessoas, faz-nos pensar. A nossa forma de pensar e de ver está um bocado engessada. Não estou a pensar no capítulo da comédia. Sentado numa esplanada, estás a ver as coisas e aquilo que te acontece à tua frente, podes estar a pensar sobre elas, mas se conseguires pensar sobre o que estás a pensar, percebes? Eu estou a pensar da mesma forma que penso todas as vezes. Pois, Não exato, exato, é? Eu exato. penso assim, mas que raio, não consigo pensar de outra forma. Não podes, Sim, sim, não sim. podes verbalizar isso de Pois, uma depois aparecem forma. esses gajos que te fazem pensar, epá, isto há outras formas de ver, ou... Uma cena que é a cena de sempre e vês alguém a comentar, isto há outra forma de formular isto. Epá, Pois, eu esta semana fui abordado por um bêbado. Eu também leio, mas é só à noite. Porque de dia é para a bebida. Uma frase linda. Eu sou leitor, mas é só à noite. O importante é beber. é isso basicamente que o Zé Bernardo vai entrevistar pessoas que E têm uma graça imensa e ninguém sabe, e andam por aí na rua, é só ah, basta lhes perguntar uma coisa que eles saem-se. achas que é expectável daqui a uns tempos, uns meses ou um ano, ou mais, não sei qual é o volume de trabalho do Zé Bernardo, ele surgir como uma espécie de sol, os velhos. E tu vais perceber que todas as linhas do espetáculo são frases que ele São dos retira aos velhos. velhos. Yeah, sim. E depois, como há pouco estávamos a dizer, não, os velhos nunca vêm. Mas calham a ver, porque o José Bernardo torna-se gigante e de repente uns velhos vão ver aquilo. Espera aí, cria-se aí uma onda de indignação. Houve um gajo que eu só vi o filme, que é do Eddie Murphy, que saiu há pouco tempo na Netflix, que era sobre um Dolomite, acho eu, que ele foi um. Ainda não vi, mas sei qual é. Pois, esse é baseado num realizador, ele fez tipo. Ele começou também a fazer meio stand-up, fazia tipo espetáculos com vários personagens, não sei o quê, e depois veio a fazer filmes de. Acho que se chama Black Exploitation, que é o género. Muito que o Quentin Tarantino se inspirou muito, não sei o quê. E aquilo era tipo comédia absurda, sei lá, pessoas a fazer sexo, o teto caía e as paredes abanavam, essas coisas. Mas ele no início começou como personagens e o que ele fez foi, ele ia falar com sem-abrigos, a pedir para eles contarem histórias ou rimas ou coisas assim, e ele copiou tintim por tintim o que eles diziam e fez em que ele começou. Pronto, que pessoas normais que saiam com cada uma, que inventavam estas coisas, e ele depois pegou nisso e fez em que ele começou a carreira dele. Ou seja, o Zé Bernardo é o Dolomite do... É expectável daqui a uns tempos ele aparecer com um sol em que todas as piadas são frases retiradas de velhos. Epá, primeiro era um conceito brutal. Era um conceito do caraças. Tudo o que está aqui foi escrito por velhos. E E depois ele, ainda havia outro, se ele agora fizer mesmo isso,
tem que saber com os velhos e tem que saber connosco. Também estamos a dar Yeah, a yeah, ideia yeah, de. yeah, yeah, yeah. E, epá, e ficava famoso por isso. No fim de contas, os velhos eram uma espécie de escritores fantasma, só que não sabiam que o eram. E isso era mais engraçado. Depois podia criar Sim. processos mais à frente. Se eles se Mas eu acho que tornassem. os velhos acho que se estavam a cagar. Eu acho que eles não. Não sei, Não não sei. sei. Talvez por eles mesmo, não, mas depois intermediários, sei lá, Pois, netos, com a família neto, ou. e assim, então, mas não estás a ver que eles te roubaram as cenas? Eu gosto muito dos velhos por isso mesmo. Há uma. Até a forma de falar é diferente, sobretudo com a internet, que estamos mais ou menos a ser estimulados pelas mesmas coisas, estamos mais ou menos a falar de todos da mesma forma. A não ser que faças um esforço enorme para fazer de outra forma. E isso revela muitas coisas. Assim, a primeira é que uma preguiça intelectual. Isto é quase uma variação, talvez mais robusta, de quem está sempre a utilizar as mesmas muletas linguísticas. Quando estás sempre a utilizar muletas linguísticas é porque estás com preguiça mental. Ou estás cansado. No meu caso, eu quando estou cansado, eu perco habilitações literárias. Eu estou muito cansado, fico só com a quarta classe. Deixo de saber falar, agora perdi-me. Sou velho também, por isso já me Quantos anos esqueci. tens? Acho que nem te perguntei. Se não Então, for inscrição. diz. Se não for Epá, inscrição. Posso não, adivinhar primeiro? olha, não estava lá quando o Eduardo, na antiga Grécia, começou a fazer comédia, mas sim Vou uns adivinhar anos então, depois. ok. Vou dizer, sei lá, 34. 38. Ok, ok. Ou seja, o Eduardo já estava lá e nasci. Ele nasceu na fase de liberdade. Eu já nasci quase na ditadura. Tem. Uma coisa que eu tenho reparado é que a maior parte todos os comediantes que eu conheço parecem sempre mais novos do que são. Eu tive a falar isto quando dei com o Luís Cruz, não sei se sabes quem é. E ele. Estou a ver porque disseram para falar com ele. Eu Estar estive a aqui. falar com ele ontem e ele. Acho que tem pai 30 e. Já não me lembro, acho que tem pai 35. E eu pensava que ele tinha tipo 27, 26. A mesma coisa com o Eduardo, a mesma coisa com o pessoal todo que eu já conheci, parecem todos mais novos do que aquilo que são. E não sei se. Não sei. Essa é a Mas fonte de juventude ou. é uma ideia engraçada. Nunca tinha pensado nisso, mas é uma ideia engraçada que desmente outra. Ou melhor, posso dar uma justificação. Os comediantes parecem mais novos do que são porque não estão a viver a vida. Logo, Hum, não envelhecem. ok. Não é uma resposta boa. A conclusão é que, como se associa muito o comediante à depressão, e a depressão normalmente, alegadamente, dá aquele ar pesadão, ou seja, devia fazer-te mais velho do Sim. que és. Uma das coisas está errada, ou seja, a depressão não existe. Não é? Se todos os comediantes têm depressão ou algo do género e parecem mais novos do que realmente são, a depressão não existe. Ou então a depressão faz realmente o contrário e os médicos ainda não chegaram lá. Quando tens depressão, ficas ainda mais novo. E descobre-se isso e o pessoal, epá, quero uma depressão também. Cara. O pessoal deixava de querer pôr cremes. Nem sei como é que se fabrica uma depressão. Que é possível tê-la, mas agora fabricar, não sei. Teria de estar aqui a Sim. pensar uma forma pessoal a entrar e sair de relações bem rápido, só porque sim, epá, eu quero ter aqui uma cena intensa e para ficar todo magoado e para ficar chateado e para ficar com culpa e depois vai ao psicólogo, quer falar de depressão? Não, eu quero ganhá-la. Como é que se ganha uma depressão? Acho que vamos começar aqui pelas perguntas, nisto às Ok. tantas. Como eu tinha dito, há aqui variações desta pergunta, depois podemos tocar ou não, mas começamos com a pergunta da Rita Gaspar. Onde é Hum, que começa e acaba a personagem? ok. A personagem começa e acaba no palco, acho eu. Mas imagina quando no início eu estava. Tinha muito medo de. Há o perigo de quando se cria personagens opá, de ser demasiado absurdo ou de ser demasiado ridículo, cair um bocado no excesso. Pode correr muito mal. Então, é uma extensão de mim ou de algumas coisas minhas, só que exageradas. Por exemplo, eu não chego a casa a dizer Olá, tudo bem? Sou eu. Não, não, não é assim que eu falo, nem. E chegas a casa transportado pela ejaculação. É isso, não é? Sim, o meu veículo de eleição é a ejaculação. Por acaso rimo, porque depois comecei a pensar naquilo. Fala-se muito de. De ejaculação? Sim, 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 se calhar não se fala tanto como se devia. A nível de combustíveis verdes e transportes amigos do meio ambiente. E Sim, ninguém. ejaculação está no topo da liderança, sim, Pois sim. é, não Sou. vejo a Greta falar disso. Pois Ah, não, pois é não. só veleiros. Está bem, mas o que é um veleiro ao pé da Ela ejaculação? ainda não ouviu falar de Pois, se calhar é isso. transporte por ejaculação. É, Pois, porque toda a gente, qualquer um pode andar, não é? E é gratuito. se calhar tem um problema parecido ao dos carros elétricos. Se calhar ainda mais tem de ser carregado de vez em quando. Há um momento em que Pois, tens que parar.
Se calhar é chato. A viagens longas de ejaculação tens de estar sempre a fazer paragens. O lado poético é que podes ir aproveitando a paisagem. Não percebo como é que os partidos ditos mais ambientais Mas não eu nunca vi promovem. ninguém falar disto. Não sei porquê. Gostei muito dessa. Não sei se aquilo é um corte de algo maior, mas aquilo que vi na internet gostei muito. Tem mais uma coisa ou duas, acho eu. Sim, não é completo. Não vou dizer quem é que perguntou, dependendo da tua resposta, digo ou não. Ok. Quem é a pessoa mais bacana do humor? Pronto, isso, pela essa palavra, sei que deve ter sido o Eduardo, provavelmente. Mas porquê? Porque aquela Porque palavra nem usa bacana. bacano. Bacano é uma palavra que já não. A última vez que eu ouvi essa palavra foi no Shrek 1, no filme do primeiro Shrek. Ou estás a dizer Então, para. É provável que encontremos nos vídeos do José Bernardo alguém dizer a palavra bacana. É o que estás a dizer. sim, 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 sim. Aliás, ainda não sei como é que o Eduardo Marques ainda não apareceu em nenhum dos vídeos do Zé. A pessoa mais bacana, eu faço isto há pouco tempo. Eu não conheço assim muitas. Eu acho que não conheço pessoas fixes, mas conheço pessoas fixes, mas acho que não. Acho que não tenho ninguém, por exemplo, amigo, por exemplo, que liga às 3 da manhã, aflito, olha, sei lá, o meu carro avariou assim, ou a contar alguma cena. Mas tem pessoas que gosto muito, pá, gosto muito do Luís Cruz, que falei, gosto muito do Eduardo, gosto muito do Carlos Contente também, do Iggy, da Joana Oliveira, pá, muita gente, muita malta. Mas não tenho assim, pronto. O Eduardo, como foi, pronto, a pessoa que mais, se calhar que mais puxou para mim, não é? Tem sempre pronto. Eu disse-lhe que, caso tu dissesse o nome dele, ia pôr um bip em cima do nome. E é por causa do ego, eu quero ouvir o meu nome. Não é ele é um grande cabrão de merda. Ok, ok. Eu vou Não, cortar não. esta parte e Foi só ele, isto, foi só isto. e ele depois Eduardo não vai ouvir o Marques episódio todo e é um pensa, cabrão. ele depois Sim, enfurece, telefona logo para ti. Pedro Rodas Silva. ok. O quanto é que ele gosta de Teófilo Braga? Epá, o Teófilo Braga, tinha uma cena que fazia sobre o Teófilo Braga, mas eu nem sei onde é que fui buscar esse nome. Eu acho que nos livros de história aparecia tipo lá os presidentes, tipo Yeah, Cavaco yeah. Silva, Teófilo Braga. E foi um nome que me ficou muito, como ainda não tinha falado sobre política, pensei, epá, eu preciso de entrar neste mundo, não sei o quê. E pensei, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi Teófilo Braga, pronto. Não há assim Abordei o. muitos Teófilos. Não há. Pois não, pois não. Quer dizer, hoje em Minto. dia se calhar há mais do que, pelo menos, pronto, fala-se mais disso nas notícias. Mas Teófilos eu acho que nunca conheci nenhum. Eu acho que não conheço, mas conheço uma empresa chamada Teófilo. De ar-condicionados aqui no Algarve. Vejo Sério? sempre carros a passarem com a marca Teófilo. Ou seja, o dono daquela empresa deve ser Teófilo. Mas não sei quem é. Eu acho que se tivesse esse nome, eu era, eu não, eu sentia-me profundamente envergonhado de ter esse nome, Não é um nome Teófilo. fixe, né? É um nome fixe. É um nome fixe, mas Achas que está no top 5 piores nomes. piores nomes em Portugal? Eu gostava de ter, só porque é engraçado, mas viveres com esse nome e tentares ter uma vida. Eu nem sei como é que ele chegou a Presidente da República com esse nome. As pessoas levarem-te a sério com esse nome, eu acho que é muito difícil, pelo menos hoje em dia. Imagina, estás na escola, ou sei lá, uma entrevista de emprego, e como é que te chamas? Braga. E o primeiro nome? Não. Epá, pronto. T. É Ponte Braga. Acho que é um bocado difícil viver com esse nome. Eu não sei se é o top um, até porque não é portuguesa, mas conheci uma brasileira cujo primeiro nome é Leila. Se Cabelo e calhar. Leila. Leila. Ah, Leila. Não é bom, mas depois o segundo nome é Sheila. Ou seja, Leila Leila Sheila. Sheila. Leila Sheila, Leila Sheila, Leila É Sheila. assim, sonoramente é muito engraçado, né? Leila Sheila parece quase uma brincadeira. Certamente não houve amor por parte dos pais, né? Leila, ok, estavam na dúvida. Agora vamos compensar com um nome, o segundo, um bom nome. Também não, pioraram. Acho que havia uma pessoa acho que era no Brasil, que se chamava Hitler Mussolini. Eu não sei se essa pessoa ainda existe. Olhava para o filho como uma espécie de cábula para o teste de história. Ele estava a tirar Pois, a história das novas oportunidades e é pois se eles se pá, enganassem eram. levava o filho para o teste. Não me disseram que não podia trazer o filho, não tem ninguém com quem deixá-lo. Anda cá, Hitler Mussolini. É verdade, é aqui o Hitler. Certamente foi por isso. Quando fez a disciplina de História, claro, deu o filho para a adoção. Eu não precisava dele. Já não serves mais do teu propósito, já serviste o teu propósito. E aí as coisas complicam. Porque uma Quem é coisa que quer é. adotar? Um Hitler Mussolini. É isso Ai, o meu mesmo. sonho era ter um Hitler Mussolini em casa. Mesmo alguém de extrema direita, pá, dá muita cana.
Se houver aí alguém que se chama Hitler Mussolini, que me mande mensagem que eu penso seriamente na adoção. Porque também eles também merecem ter uma casa. Pois, mas há tanta gente que merece. Primeiro. Se calhar o Hitler Mussolini ia voltar a meter esses nomes na boa graça do público. Imagina que É era. muito difícil. Eu percebo essa ideia. O que ele tem de fazer de bom Pois, para abafar o Hitler e o Mussolini mau e que me caraças. Não é? pois. Ou Como seja, tem que quê? o Tem que ter, que é que ele tem de sei lá, fazer? Tem que tem que ter 10 milhões de filhos judaicos? Essa aí parece mais plausível. Eu estava a pensar em algo mais implausível, ressuscitar 6 milhões de judeus. Em princípio, tinha que ser algum cientista, arranjar uma forma. O meu propósito é ressuscitar 6 milhões de judeus. E depois eles ressuscitavam tipo zombies, e aí começava o apocalipse zombie. Ah, tentei fazer bem e não E deu, depois não dizia deu. aquela frase feita: o conto é a intenção. Não conta nada, arrebentaste com o mundo, pá. Este Hitler Mussolini, que dizia que era bom, ainda foi pior que o outro, porque este Mas sim foi. acabou com o mundo. Hitler Mussolini. Mas, por exemplo, a minha mãe, se tivesse uma filha, ela queria chamar-lhe Ana Miguel, que também eu não gosto muito. Aquelas pessoas que têm dois primeiros nomes, eu acho que isso está a cair um bocado em desuso agora. Olha que Mas, não, olha que não. não? Eu por acaso não tenho segundo nome, mas És Roberto quê? é só Roberto. Só Roberto. É És só. como a Beyoncé. Sim, sim, que é igual a mim. Não, ela deve ser mais velha do que eu, deve ter mais de 38, certamente. Ela já deve. Ela acho que já deve ter pai de O... 50, não? É claro que isto não tem ligação, mas o Jay-Z acho que já deve estar nos 50. Ele O deve Jay-Z estar. não era ele que batia na Beyoncé, ele Epá, batia na não mulher. sei, não sei. Não estou a defender a violência doméstica, Eu estou, mas não, não, não. faz arte daquilo que tu vives, não é? Imaginando que todos os rappers afinal eram boas pessoas, sobretudo aquela malta ali de uma certa altura do rap norte-americano, em que era tudo gangsta, matavam, disparavam, vendiam droga, depois vais a ver, eu nunca saí de casa. Eu até faço Muito concertos, caseirinho. eu até faço concertos por Zoom, que eu não gosto, não consigo ver as pessoas. Tem ansiedade social. Não quero desculpar, nada do que eu vá dizer, desculpa a possível violência que possa ter acontecido. Eu acho que há aqui outro fator que é quando as pessoas chegam a um certo nível de fama e a um certo nível de riqueza, há ali qualquer coisa. Há certos fusíveis que queimam. Hum. Pensam que estão Eu também acho que tão sim. Tem que se ter acima. tem que ser uma pessoa com uma bússola moral muito forte para. São raros aqueles que conseguem Pois é, manter-se íntegros. Até a tua forma de olhar, a maioria dessas pessoas começa a andar no mundo como se todos os outros fossem criados. Tu só pois é, existes para me servir. pois És é. só um mordomo. Estás a passar na rua e estás cercado de mordomos. Se eu fosse, eu acho que se fosse uma figura pública, eu acho que eu ia ser um bocado assim, porque eu às vezes, Beyoncé eu ou acho que ia Jay-Z. ser, eu acho que ia ser. Porque imagina, eu às vezes corro-me bem uma noite e eu já me acho maior, a tal, tipo, falo com toda a gente, pá, sobe uma autoestima lá para cima e isso é só porque fiz cinco anormais rirem-se e já penso que sou o campeão. Isso é mais ou menos comum a todos os comediantes. Eu acho que tem que ver com a questão de encheres o balão do ego. E Pois, agora caraças, imaginar seja uma figura pública, teres o ego inflacionado a todo tempo, a não ser que propositadamente, ou se já fores assim, o meteres abaixo. dá razão àquilo que aconteceu ao Luís C.K. não é? De alguma Isso é forma que tem. estás desculpado. Mas de alguma forma é beneficiares de um poder tal que te permite fazer aquilo. Porque caso contrário, se fosse alguém, um open mic, se o Louis C.K., apesar de ser Louis C.K. a nível de talento, fosse apenas um open mic, ele até podia sugerir aquilo que sugeriu. Mas ninguém. Está bem. Se bem que Também pode ser, pá, pode ser, se faz favor. começas a pensar que as regras não se aplicam a ti, aí é um bocado estranho. É muito difícil Uhum. ficares. Pois é muito difícil ficar mesmo. Por exemplo, há pessoas, pessoal mesmo, aqueles tipo Justin Bieber o Justin Bieber, ele tinha aqui 12 anos. A 12 anos era uma estrela internacional. Por acaso não estou a acompanhar o percurso de droga. Não, Ele é um drogado, não. não Do sei. Justin Bieber. Não, é assim, não sei, mas certamente é, porque alguém com esse nível de fama, exposição ao dinheiro, é um caminho fácil, é difícil não ir Sei. para aí. Nesses casos, eu acho que ainda é mais complicado quando a fama chega numa idade precoce, Pois é. porque não tens suporte nenhum. Pois não, pois não. Cresceres e nessas idades fundamentais e estás a viver uma realidade completamente única, é depois muito difícil de seres adulto porque cresceste num ambiente que mais ninguém cresceu.
Com quem é que vais falar? Ah, ontem tive um concerto, não correu bem, para milhões de pessoas. Ele vai falar com quem? Com o Zé Pedro, do Quinto D? Ele não pode falar com ninguém. E depois vais falar com alguém que está, sei lá, num barzinho a fazer. Também é músico, a cantar para 5 pessoas. E identifico-me, boé, identificas tu, caraças. Até eu fiz um concerto para 100 mil. Identificas tu o quê, pá? Tu bebes cerveja morta e agora estás aqui. No palco tem dois gajos com um barril a passar de um lado para o outro. E não é para beber, é só para desperdiçar cerveja. E agora tu vais dizer que és igual a mim. É que é muito fácil cair nessa, pronto, nessa Mas, armadilha. mas também há aqui outro lado que é. E nem é preciso ir para esses níveis de fama estratosféricos. A partir do momento que ganhas assim algum nome, as pessoas que chegam a ti, muitas delas chegam por vias assim um bocado estranhas. Querem algo de ti e tu começas a duvidar, gostam de mim ou aproximam-se de mim enquanto eu tiver algo para lhes dar. Aquilo que eu sou enquanto pessoa não interessa a ninguém. E é por isso que depois a maioria dessas pessoas também se isola. Agora, fazer amigos nessa situação, se vir o Ricardo Aruz Pereira, diz: é pá, para já, isto é bué da estranho, queres ser meu amigo? Isso era bem, tu és louco, tu Ricardo, és ser meu amigo, louco. estou a precisar. Mas também não deixa de ser engraçado. Eu recordo-me, quando era putinho, íamos à praia, em 5 minutos fazíamos 4 amigos. Era só, quer jogar a bola? Bora, já somos os Pois, melhores amigos de sempre. E à medida que crescemos, tornamos isto tudo muito difícil, não é? É difícil chegar ao pois é, outro. como é que faz um amigo? Olá, tudo Né? bem? Eu noto porque venho de uma geração em que a internet não tinha peso e agora tem, e o pessoal mais novo já não tem esse background para perceber a diferença. Eu acho que a internet ainda afastou mais as pessoas, deu a ilusão que Sim, nos estávamos a aproximar e tornou-nos muito conscientes de tudo o que nós estamos a fazer. Estamos sempre a pensar, será que eu devo fazer isto ou não devo fazer ok. isto? Porque aquela pessoa pode pensar daquela ou de outra forma. E isso para uma relação, para o início de uma relação, seja amizade, seja do que for, é bem complicado. O que acontece muitas vezes é que tu estás a planear uma coisa de forma perfeita na tua cabeça. Assim que abres a boca, só dizes porcaria. Confrontado com essa diferença do que estás a pensar para aquilo que estás a dizer, eu sou uma merda. Porque é que aquela Pois, pessoa há de querer ser minha amiga se eu não consigo dizer uma frase até ao fim? Não é? pois é, pois é. Começas a pensar, espero que não tenha dito isto. Porque se eu disse isto, a pessoa, este gajo é louco. Começas a pensar, não, e nem sequer vou ter com a pessoa, porque complicámos, bué. Não Vocês faço a não mínima estavam como mal. conhecer pessoas, nem fazer amigos ou assim. Se Epá, souberes como. eu acho que é uma coisa que se agudizou. O pessoal ainda mais novo, muito pequenito, que teve ali aqueles anos de escola. Estou a pensar porque tinha algumas amigas com filhos e durante a pandemia, epá, a escola foi quase toda dada por Zoom. E essas crianças são outro tipo de pessoas. Têm quase um medo visceral em olhar para as pessoas. Parece que as pessoas só existem para elas se estiverem no ecrã. Na vida real parece... Epá, é uma imagem tão poderosa que antes da pandemia já estava a ganhar força. É cada vez mais difícil enfrentarmos o olhar do outro. E estamos a dizer isto e estamos a falar por Yeah, Zoom. assim, basta ir uma noite de comédia. É claro que às vezes há químicas que nascem instantaneamente, mas isso é como em tudo, seja relações de amizade, seja relações de trabalho, seja relações amorosas. Há químicas que surgem, depois há outras que são trabalhadas, aquelas mesas em que ninguém consegue falar. E se calhar toda a gente com vontade de falar, mas ninguém tem. Epá, e se eu vou dizer Ninguém isto e sabe o depois. que dizer ou É como bem dizer. estranho, é bem estranho. Depois olhas para o lado, figurativamente falando, uma mesa de bêbados, e estão eles todos a falar, quase sinto inveja de não haver nada. É assim, claro que não há travões de nenhuma espécie. Eu lembrei-me desta frase, vou dizê-la. É pá, aquela não consegue estar 2 dias sem uma picha. Ou seja, este Como tipo fazer de. amigos? Yeah. Usar a palavra picha. Como é que. Epá, tinha aquela piada. Pá, será que a minha piada é Tu suficientemente. usas alguma piada para, em contexto de vida real? Imagina, a fingir que acabaste de. Estás a perceber? Inserir na conversa como se tivesse lembrado na hora. Aquelas noites em que estás bué da confiante. Quase como no palco. Vais metendo e as pessoas não notam. Mas quando não estás nesses dias, parece que soa sempre forçado. Podes dizer coisas soltas. Eu recordo-me, à tarde estava numa pastelaria, estavam várias formigas no chão, e estavam umas velhotas, e disse só esta expressão. Parece uma procissão de formigas. As velhas riram-se muito. Procissão, que é uma coisa que elas estão habituadas, pressenti que fossem religiosas, mas normalmente é uma palavra que não está associada a formigas. E realmente elas estão umas atrás das outras. E aquilo fez-lhes rir. Disse isto só para o ar. Podia resultar como Sim. podia não resultar. Uma conversa assim propriamente dita tem que haver confiança.
As boas conversas, tenham elas ou não humor, é uma espécie de dança entre força e vulnerabilidade. Tem de haver sempre as duas coisas. Se houver só força, começas a ser desconfortável para o outro. Se fores vulnerável, a pessoa, ok, este gajo é humano. E quando tu contas uma fragilidade, se o outro não for um psicopata, vai contar-te uma fragilidade. Ou então Sim. começa-se a rir, este gajo é fraco! Em princípio, o que vai acontecer é, este gajo mostrou um erro ou uma cena que lhe dói mentalmente ou uma coisa que lhe aconteceu na vida, e há aqui uma ponte de humanidade, e a partir daí, se forem entre gajos que estão versados no humor, depois podemos desconstruir isto tudo, não é? Eu acho que a conversa perfeita tem sempre estes dois lados. É o lado da força e depois o lado da vulnerabilidade. As doses é que eu não te sei dizer, porque depende de pessoa para pessoa e Sim, sim, depende. sim. Se for só força, pode ser um gajo brilhante a falar, mas começas a criar distância. Se for só vulnerável, também começas a criar distância porque, epá, este gajo está todo desgraçado. Nem sei Exato. como é que é de começar a... Não sei como é que é de começar Sim. a conversar contigo, vou chamar ao 112. Eu por acaso gosto quando as pessoas não falam, estou a falar só eu. Pronto, não sei. És daquele tipo de comediante que precisa de atenção. Então Acho que quando... sim. Por porque exemplo, eu estou há... numa conversa. Isto acontece-me. Estou tipo com outras pessoas mesmo, tipo, antes de atuar ou assim, estão a falar. Por algum motivo eu não estou. Primeiro, pronto, não estou a falar ou assim. Eu não consigo estar focado minimamente no que eles estão a dizer. Porque, pronto, sou muito, nesse aspecto, sou um bocado egocêntrico. Mas estás à espera de que a conversa atinja o silêncio para tu fazeres uma espécie de open Não mic? estou à espera que um tema que eu me sinta confiante em, Ah, ou, por exemplo, às vezes eles. Não sei, não sei. um tema qualquer, um episódio, sei lá, férias. E tu estás assim, epá, tenho aqui um Pois, episódio eu não sobre... tenho nada para contribuir. Ou seja, não falo. Não consigo contribuir para um tópico que eu não me consigo relacionar com. Entendo, mas Pronto. não quer dizer que eu não faça exatamente a mesma coisa. Mas do ponto de vista da arte, há este caminho que eu sinto que a comédia, sobretudo, está a fazer, que é a comédia dita de identificação. Tens de dar qualquer coisa que o público se relacione. Há outro tipo de arte, quanto a mim, muito mais proveitosa, que é dás alguma coisa e de repente o público ou a pessoa que está à tua frente opera uma espécie de metamorfose, Sei. transforma-se noutra coisa. Eu acho que é muito mais difícil esta, muito mais riscos. As referências a haver são muito mais fechadas, não estão assim escancaradas. A identificação é fácil porque tu estás a partir de um conjunto de temas que passa frequentemente pela cabeça das pessoas. Se falares de ejaculação, ninguém vai interromper-te. Apesar de ser um ponto de vista único, ninguém vai interromper. Desculpe lá, o que é ejaculação? O que é? Ah, mas... Pois. E tu dizes, mas você tem 30 anos. Sim, sim, sim. Ninguém, à partida À, todos sabem. à Exato. partida, todos sabem. Não são regras absolutas, porque quanto mais sais da esfera vá, da identificação, mais complicado também é para entregares o texto, vá. Uhum. Tens que dar mais cama ao tema. Tu, quando entregas a ejaculação, não precisas dizer, não precisas fazer um grande à parte. Bom, antes, Para os que não sabem. vou dizer, para os que não sabem, eu vou explicar mais ou menos o que é. Estou a tentar fazer um beat sobre o Leonardo da Vinci. Eunucos. Olha, por acaso, algum dia de fazer, mas sobre o Leonardo da Vinci, sob este ângulo, ele, no fundo, o que ele queria ser era cozinheiro. Tudo o que nós sabemos dele foi quase fruto do acaso, ou para pagar coisas relacionadas com comida. Mas o que ele queria Ok. mesmo ser, e depois há vários episódios, os episódios por si têm graça, mas eu ainda não consegui descobrir o episódio, um dos episódios finais. Ele acho que tinha dívidas, salvo erro, e deu todos os quadros, a Mona Lisa, todos. Mas há uma coisa que ele não deu. Ele também foi inventor do aparelho para fazer esparguete. Isso ele não deu. Ou seja, deu a Mona Lisa, deu outros quadros igualmente importantes, mas isto aqui para fazer esparguete, meu amigo, chega comigo. Há aqui um lado bué cómico no Leonardo da Vinci. Na teoria era um gênio, na prática era um estúpido. Porque tudo o que ele pensava, é para sair ao lado. Segundo esse livro do Leonardo da Vinci, como é que se partiam as nozes? Ou quem é que partia as nozes? Era o gajo que estava, por exemplo, nas masmorras para ver os presos. E então eles tinham um martelo e enquanto estavam a ver os presos estavam a partir as nozes. Para se entreter. Não é suficiente. Eu vou arranjar aqui uma data de cavalos e uma pessoa a cuidar dos cavalos. Ele mais ou menos partiu a nós. Isto não me parece um ganho. Havia uma pessoa a partir as nozes e ele não. Precisa aqui de 3 ou 4 cavalos e uma pessoa para cuidar dos cavalos.
Do ponto de vista humorístico é muito engraçado, mas do ponto de vista prático, epá, é um absurdo. Há aqui um lado incompreendido e a conclusão destes apontamentos todos é que, de facto, ele não é um gênio, é um burro do caralho. É chegar a esta conclusão que o Leonardo da Vinci é um burro do caralho. Era também conselheiro de guerra e só dava conselhos de merda. Só dava conselhos de merda. Voltamos às perguntas, nisto às tantas torna-se infinito. O DMPCMF. Acho que sei quem é. Alguma vez foste confundido com uma divindade? Não sei se isto tem uma Ah, piada por trás. não, acho que não, acho que não. Ele é um amigo de um amigo meu, nem sei como é que ele se chama, acho que é Diogo. Pronto, opá, acho que não, acho que nunca fui confundido com uma divindade. Sei lá, que divindades é que existem? Divindades, não sei. Acho que não, mas tenho um amigo meu que se parece com Jesus Cristo. Portanto, sei lá, posso ser um dos seguidores de Jesus Cristo, não sei. Até nisso ficámos mais pobres. Quando estavas aí a pensar nas divindades, quando nós pensamos nas divindades, estamos a pensar nas figuras do cristianismo. São poucas, não é? Não temos assim grandes. Temos Jesus Cristo, Temos temos a que mãe dele, que lá era temos a a Maria, Maria, temos o José e pouco o mais. Zé, e temos temos Deus. O Zé Bernardo, não o Zé Bernardo, mas o Zé, o pai adotivo de Jesus, também era fixe para o Zé O Bernardo. Zé Bernardo entrevistar. É, porque ele era Pois, velhote ele tem já. que falar com o Eduardo, que ele deve conhecer. Eduardo só não foi padrinho porque estava Estava a atuar. a atuar do outro lado. O José Brandão pergunta quais são os limites da comédia. Os limites da comédia? Eu acho que não há. Acho que cada pessoa que faz sabe o que quer dizer e com longe quer levar as coisas, deve ter consciência ou pelo menos responsabilidade depois de assumir o que as pessoas interpretam ou fazem disso, justo ou não. Já uma vez Pronto. sentiste que, por exemplo, no processo de escrita, estás a pensar em alguma coisa e não vale a pena? Não, mas, por exemplo, já. Não, porque eu também tento evitar isso, porque não quero também, pelo menos por agora, não tenho interesse em andar pelo. Pronto, andar aquela linha de será que algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Então acho que nunca senti isso. Se me vir alguma cena à cabeça de que seja mais, que eu tenha medo, que seja mais controverso ou assim, não, em princípio nem sequer persigo isso. José Brandão, novamente, como é que consegues ser tão lindo? Ah, pá, quem me dera ser lindo, não sou lindo. Mas não sei, não sei. Estás a dizer que aquele estereótipo ligado à comédia, mais Ai, propriamente ao não podem comediante, ser bonitos? yeah. Eu acho que isso é falso porque, sei lá, eu lembro que já vi alguns gajos a falarem de Friends que ficaram todos irritados, tipo comediantes, porque eles eram tipo, os seis eram todos super giros e eram super engraçados. Há um bocado de preconceito em relação a pessoas giras que fazem, que estão no mundo da comédia, que pronto. Achas que é uma minoria que Sim, precisa sim, ser acho que estou em protegida? minoria. Eu sou a única pessoa bonita a fazer stand-up. Pronto, e acho que estou a lutar pelos nossos direitos. E acho que em breve conseguiremos chegar lá. A Catarina Rajado. É a minha vez. Catarina. Rajado é um belo apelido. Pois é. Ela fez aqui muitas. Gostarias de viver da comédia? Acho que sim, acho que todos os comediantes, o sonho deles é isso, de viver disso. Não propriamente stand-up, se calhar, mas deste mundo. Porque eu acho que stand-up não é muito bem a minha cena. Acho que não nasci para isto. Acho que não nasci para nada, não é? Estava quase um sketch. Está-se à espera que a criança, a primeira palavra que diga, seja pai, mãe, o filho diz logo isso, não nasci para nada. Mas, Sim, mas eventualmente. pensas em alguém concreto ou é algo que sentes que o stand-up gostas, mas se calhar não te completa? É mais ou menos esse sentimento? Sim, se calhar, porque eu acho que também gostaria de experimentar outras coisas. Comecei a fazer stand-up porque era a única forma que eu via de começar a entrar neste mundo. Como é que se começa a entrar neste mundo? Sei lá, eu não fazia a mínima. Mesmo agora ainda não sei como é que se abre os horizontes, como é que eu começo a, sei lá, a fazer outras coisas, como é que eu começo a escrever para cenas, ou como é que eu saio disto. Não que eu queira sair, mas porque quero experimentar novas coisas. Não faço a mínima como é que isso se faz. Então, pronto, comecei a fazer stand-up porque a coisa boa disso é que qualquer um pode fazer, mandas mensagem a um palhaço qualquer que tenha uma noite e dizes, olha, quero experimentar e ele mete-te. Foi isso que me aconteceu. Foi assim que começou? Foi... Foi, eu pedi ao Eduardo O no palhaço em ferro. questão é o... Neste caso, sim, o palhaço por acaso foi o Eduardo.
E comecei. E fui lá e depois ele começou-me a chamar. O stand-up tem este lado bom, porque tudo o resto que tiveste a dizer pode partir de ti, mas até certo ponto consegues fazer, mas tudo é muito mais complicado. Podes pensar, claro, fazer sketches, mas é tudo mais complicado. Já tens que pensar Sim, em sim, várias sim. coisas. E Sim. podes não ter logo os meios Sim, à tua sim, sim, sim. disposição, nem. Stand-up é só uma pessoa que Sim. escreve e faz. Tens mais liberdade e mais. Não dependes das outras pessoas. Continuando aqui na Catarina, como tens inspiração para as tuas piadas? Epá, não faço a mínima. É muito aborrecido. Eu sento-me e forço-me a pensar em coisas. E normalmente não é uma cena muito, sei lá, um bocado frustrante. É matutar até sair alguma coisa que eu gosto. Às vezes, se calhar, raramente vem-me assim, por exemplo, estou a ver alguma coisa ou a caminhar e vem-me uma ideia, mas a maior parte das vezes é eu sentar-me e pensar e ok, tenho que fazer alguma coisa. Depois também deixo muito as coisas para a última Trabalhas e bem isso também me com ajuda. pressão, é isso? Sim. Já alguém te abordou no fim do espetáculo? Acho que já há algumas pessoas a dizer aquelas gostei ou muito bem, essas coisas. Não nada de vamos fazer sexo para o meu quarto. Isso não. Pois até porque é a tua namorada que pergunta, nunca poderias dizer. A minha namorada? Não Não, é, é a a tua minha irmã? prima. Ah, é A a tua minha prima. prima. Ah, é a tua prima. Somos primos, mas somos namorados, sabe? Qual é a pior piada que já fizeste? A pior. Agora não te lembras? Sei lá, tantas. Não sei. Epá, a pior. Houve uma que eu fiz que falava que era tipo. Não sei se é pior, mas também era roçar um bocado no. Eu também só fiz uma vez, que era sobre tipo. Não percebo as pessoas que fazem sexo anal. Tipo, pessoas, sei lá, temos esta consciencialização toda de higienização, tomar banho, lavar as mãos, Yeah. e depois as pessoas gostam de enfiar a pila num broco cheio de merda. Pronto, era uma coisa assim, mais ou menos. Não foi. Não teve, foi a primeira vez e única até agora que eu vi as pessoas tipo assim, tipo, na audiência a ficarem mesmo. E eu senti-me tão mal, nunca mais sequer toquei nisso. E é uma piada, pá, que nem. Eu gosto da ideia, mas nunca mais fiz porque senti-me tão mal depois disso que nunca mais toquei nisso. Uma sensação ainda pior do que essa, se é que pode ser pior, é quando, por exemplo, uma piada que tu julgas, já fizeste várias vezes e sabes que a coisa resulta, mas há um dia que não resulta. Resulta sempre muito bem e há um dia que lanças a piada sem Sei. reação. O que é que aconteceu aqui? Mesmo que falhe, nunca estás à espera dessa reação nula. Uhum. Mas há sempre essa hipótese. Agora, Sei. uma piada que funcionou sempre e funcionou muito bem, e há um dia sem reação, e tu ficas. Será que estas pessoas existem? Ou isto não passa de uma ficção, uma miragem? Não é que começas a duvidar de tudo. É pá, Sim, pois é. o comediante Pois parece que é. leva um soco no estômago. Às vezes não consegue esconder a expressão, até fica assim meio abananado. Mesmo para quem está a ver, notar que a pessoa fica um bocado sem saber lidar quando se nota, é muito chato, pá. Deixa-me lá ver aqui mais da Catarina. Eu não me consigo fazer todas, que ela fez uma cascata. Catarina, Qual é o humorista mais engraçado, na tua opinião? pronto, internacional, tipo, a nível de stand-up é o Norm. Mas depois também gosto muito do Conan O'Brien, acho que ele, tipo, a improvisar é muito bom. E a nível nacional, epá, para mim é o Ricardo Aruz Pereira. Pronto, que é o clichê, mas é o clichê por uma razão. Gosto muito É, dele. já não sei qual foi a conversa que já saiu. Tocámos aí. Deixa-me lá ver. Terá sido com. Acho que foi com o Nuno Cabral, salvo erro. A respeito do Ricardo Aruz Pereira, noto, sobretudo o pessoal mais novo, já muita gente tem vergonha de dizer que gosta dele. Porque parece que já nem é fixe dizer que se gosta de Ricardo Sei. Aruz Pereira. Eu estou-me a cagar, eu, Como se o eu, ah, Ricardo eu Aruz adoro. Pereira fosse nada contra eles, porque reconheço valor, mas, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota, o Carlos Coutinho Sei, Vilhena. sei, sei. Mas ignorar o Ricardo Aruz Pereira, epá, é revelador de miopia. Não podes fazer de conta que ele não Sim, existe. sim, sim. Até A nível podes. nacional, o Ricardo para mim foi o Ricardo e mesmo todos os outros gatos de frente, Tiago Dores, Zé Diogo e Miguel, foram para mim a nível, pronto, em Portugal que, pronto, eu acho que não fazia, eu não tinha começado a fazer isto se não fossem eles. Eu via tudo que eles faziam, eu tinha o CD do Zé Carlos, que eles tinham momentos musicais no coisa, eu comprei o CD e eu via as músicas no carro, vivi completamente essa, Mas isso é uma cena muito fixe, estás a dizer, que era a cena da escassez de cenas que havia. E aquilo que nos interessava, nós criávamos uma ligação com as cenas.
Tu hoje em dia, mesmo que gostes de uma coisa, tu não vais levar essa coisa dias a fio, passas logo para outra, não é? E não querias essa ligação, certamente. Não te vou pedir, mas certamente, se tivesses que dizer, dizias pelo menos parte de algumas dessas músicas. Certeza que tens na cabeça. Sim, sim, eu sei as quase todas de cor. Pois, há pouco falámos do Bo Burnham, não sei se é uma referência para ti. Sim, também gosto muito dele, também gosto muito Mas dele. se calhar se pedir alguma coisa dele, se calhar dizes, mas Também, com eu mais também dificuldade. sei, por acaso também sei porque eu É. também gosto muito dele. Ok, ok. Mas sim, estou a perceber, Se estou a fizéssemos uma perceber. espécie de inventário, um exercício quase de resistência, todas as músicas do Bo Burnham e todas as músicas que sabes do Gato Fedorento. Sim, E é isso que ok. se calhar chegar à conclusão, epá, tu sabes mais do Gato Fedorento. Se calhar, Tiveste mais contacto com elas. sei. Como havia muito menos, aquilo que havia e aquilo que nos dizia alguma coisa, víamos aquilo milhares de vezes. Hum. Qual foi a piada mais arriscada que já fizeste? Pá, foi se calhar essa aí, ou depois também houve do filho homossexual que eu faço, não aceitava se eu sou filho homossexual. Na primeira vez que eu, antes de dizer isso, foi. Ai, esqueci de dizer uma coisa. Houve uma vez que eu fui no ferro e eu fiz tipo um cowboy, fui tipo a cowboy. Isso foi a cena mais arriscada que eu fui. E o meu cowboy era tipo a mesma personagem, só com o chapéu de cowboy, e no início dizia Olá, sou um cowboy. E depois falava da minha vida de Cowboy? cowboy e de. Pronto, isso foi. Eu acho que nunca tive com tanto medo, mesmo depois, E correu porque bem? imagina, Correu bem. foi esquisito. Foi esquisito porque as pessoas não sabiam o que pensar e eu depois fiquei tipo, epá, eu nem sei se isto correu bem ou se correu mal. E depois fiquei com medo de, epá, será que eu manchei a minha imagem por ter feito isto? Porque foi uma coisa tão, epá, foi mesmo, arrisquei-me muito e ainda bem que arrisquei por um lado, porque depois também são histórias que se têm e pronto, as pessoas que viram depois ainda me falam disso, aí, lembras-te, não sei o quê. Mas, Lembras-te epá, do... foi. E às tantas podem saber o nome. E sabes que houve aqui uma vez que apareceu um Pois, pois, cowboy. pois. E até acabam por, se calhar, por gostar-me, ou por ficar com isso mais na memória e gostar disso, pronto, só pela, se calhar, pela ideia, foi a coisa mais arriscada que eu fiz, acho eu, foi isso. Levar um chapéu para palco e, pá, foi, se calhar foi isso. Mas era só o chapéu ou também colete de cowboy? Era só. Não, era só um chapéu, só um chapéu. Eu estou a dizer isso porque aqui na minha vila há dois ou três velhos que têm um chapéu de cowboy. E acho muito engraçado. Acho Mas que muito. usam mesmo, tipo, moda. Sim, sim, é o chapéu deles. Como há velhos que usam boina. Eu gostava de começar a usar, por acaso, um chapéu de cowboy. Devem ter, eu não sei se é desde sempre, mas comecei a reparar nisso há pouco tempo. Se calhar decidiram, a partir de agora não há cá boinas, não há cá bonés, é um chapéu de cowboy. E está a andar. Mas o mais engraçado é que tu vês alguém entrar, seja numa taberna, No num- salão. na pastelaria e tem mais graça por isso. Veja essa pessoa, estás à espera que essa pessoa peça determinada coisa. O cowboy chega ao balcão da pastelaria, quer um local, se faz favor. Um cal quentinho. Eu não sei quem é que está, tipo, encarregue da moda das pessoas mais velhas. Eu não sei se já reparaste, se isto é mais tipo em aldeia ou assim, mais contexto de vila. Eu moro numa aldeia e todas as senhoras com um pai 55 mais usam aqueles coletes em xadrez Sim, aquelas com batas, né? Aquelas... azuis, aquelas batas, azulado, rosinha. E eu não sei se há uma loja para isso, se elas fazem isso em casa, costuram, se é passado de geração em geração, mas toda a gente tem uma bata dessas numa aldeia com Yeah. mais de 60 anos. E eu não sei onde é que elas arranjam isso, não sei se, tipo, se combinam uma com a outra, amanhã vai que bata vais usar. Eu não sei porque é que isso se tornou num fenómeno, porque é que essa bata é a bata. Não sei, mas vamos supor, a partir dos 55 há uma regra, Não temos que comprar batas. ou comprar ou recebem, uma espécie de trabalho paralelo do Pai Natal. Uma vez por ano tem uma espécie de Vai de casa em Excel, casa, de borda em de borda. casa, as senhoras acima dos Olá, por acaso tem 55, mais de 55 anos. está aqui a bata, é oficialmente uma velha. Sim, mas não, eu sinto-me jovem. Está aqui a bata. E a pessoa assim veste a bata, até lhe aparecem 4 ou 5 rugas na testa. Porra, não se sente uma velha. Até o cabelo que estava liso transforma-se numa permanente. Está aqui uma velha, está a ver? E eu noto que há pessoas neste caso, senhoras, que só devem ter batas. Têm se calhar umas azuis, umas vermelhas. Eu suspeito que se abrisse o. Sim, aqueles tipo desenhos animados, abres o Sim, sim. armário e E é tudo igual. é só batas daquelas. Suspeito que há mulheres assim. É que deve ser. E Porque depois tem sempre o cabelo curtinho, curtinho ou permanente. ou assim. Aquelas pessoas mais velhas que têm tipo a cara chupada para dentro. Mas isso já reparaste, tipo Já? José Cid. Aquelas Sim. tipo.
Como se tivessem tido uma vida na droga, mas nunca tiveram a parte Sim, boa. É sim. isso. Disseste uma aldeia, não sei se perto da aldeia há uma espécie de feira ou mercado mensal ou algo assim do género. Há na cidade, em Oliveira das Meias. Por exemplo, aqui na minha vila há, e uma cena que eu reparo, já fiz algumas piadas sobre isso, é que o tipo de pessoas que vai ao mercado é completamente diferente das pessoas que vai, por exemplo, a um hipermercado. Vais a um shopping, e aqui no meu caso, tenho um shopping para aqui é 5 km. Não há grande. Uma espécie de fardas. Percebe-se que era giro que houvesse um grupo do WhatsApp de todas as pessoas que todos os dias criava-se um grupo do WhatsApp para combinar as roupas que para levar ao shopping. Que loucura, isso era lindo. No mercado, Toda a gente não está há. vestida de forma igual, é? Não, diferente, diferente. Ai, Tipo, diferente. coisas que já não vês. Sim, sim, sim. No shopping está tudo muito formatado. Aquilo está ali e vai estar sempre ali, a não ser que se mude a organização. No mercado, está alguém a carregar uma laranjeira pequenina, tem uma caixa com pintainhos debaixo do braço, uma banca cheia de cuecas e ao lado estão a vender melões. Este tipo de coisas nunca há num continente. Poxa, bem, não. Não, não há. Tu não estás. Vou comprar uns boxers. Do outro lado, uns melões. Olha que giro, fala um pack de melões e cuecas. Não há. Pá, E, tudo ao molho, é assim mesmo. e eu O acho, o eu mais acho essa próximo disso, se engraçado. calhar, é o Lidl, que o Lidl tem tipo Sim, umas sim. jaulas de roupa à beira dos congelados ou assim. E Sim, isso sempre olha. fez um bocado de confusão também. Se calhar veio daí, por acaso nunca tinha feito essa. Se calhar inspiram-se Pois, no se calhar o mercado. Lidl inspirou-se nisso, porque também o Lidl é mais tipo, está tudo em caixas, não tem tipo estantes. Parece-me que os hipermercados estão todos a caminhar para aí. Se tu reparares, mesmo um continente, está tudo em cima de paletes. Só que depois tem coisas a tapar a palete para não parecer que é uma palete. Tipo publicidade à volta. Mas se reparares, é quase tudo paletes. Olhas para cima, parece que está tudo assim meio construído. Um continente, no fundo, é uma espécie de armazém. Só que está É. forrado para não parecer um armazém. E no caso do Lidl, já não se dão ao trabalho. É isto, Epá, é isto, é a isto dizer merda isso. aquelas ilhas de produtos em promoção, aí estão-se mesmo a borrifar. Está aqui a palete, levem. E eu sinto que estamos a caminhar para aí. Não há publicidade à volta. Não sei, se calhar aí estou a exagerar um bocado. Há de haver sempre publicidade. Há aqui este lado da fantasia, parece que vais num sítio muito importante, mas no fim vais a um armazém. Só que em vez de estar tudo assim à mostra, tem uma película para parecer tudo mais bonito. Se fosses um maluco, e olha, o meu trabalho hoje é tirar toda a decoração dos produtos do continente para mostrar que isto não passa de um armazém. Tiravas e as pessoas não acredito. São só Pois é. paletes. Para isso vou ao Lidl. Mas por isso vou lá ao mercado. O Pedro Almiranda, eu acho que também é Ok. comediante. Sim, é. Não sei, ok, não vou dizer. Acho que é perto de Faf, mas não sei. Achas Mas que eu pode conheço. criar problemas, se errares na localização dele? Se calhar, se calhar. É, Achas que mas eu as conheço, só pessoas que não estão sei bem. sensíveis à geografia? É? Achas que uma aula de geografia atualmente, o professor está a perguntar a capital de um país qualquer, imaginando, sei lá, França, é para ser Paris e tu enganas-te a ser que de Dublin. E há uma guerra lá. Sim, Não, então, mas entre a Irlanda e a França. quando erras. E este país aqui, que era para ser a Índia, e tu não sabes que é a Índia, diz outro país. Não sabes? É xenófobo. Eu não sou xenófobo, eu só não estudei, eu não Só sou sei. burro, sou burro. Deixem-me ser burro à vontade. Parece-me que antes era bué fácil. Não quer dizer que hoje seja difícil ser burro. Mas podias ser burro à vontade. Ninguém dizia nada. Sim, sim, se calhar. O Hoje tens que ser... fingir que não és, Yeah, não é? yeah. Tu às tantas pensas que só não estudaste a matéria, mas quando sais, afinal já sou racista. Né? Tens um teste, levas. Você não satisfaz e é racista. Fogo! E os seus pais têm que assinar isto. Como é que os meus pais assinam se eles votam bloco de esquerda? Eles vão deserdar-me. E o puto sai da escola, desaparece, tem vergonha de mostrar o teste ao pai. O professor de geografia diz que eu sou racista. Do que é que tu fizeste? Chamaste nomes a alguém? Não, só errei a capital de um país. O que é que ele diz? As pessoas já não julgam pela cor? Sim, as pessoas julgam muito pela minha cor. Isto é uma piada que eu faço, que é. E que sou muito discriminado pela minha cor. As pessoas não me julgam pela cor, acho eu. Mas. Se calhar julgam, se calhar julgam. Eu nunca reparei, nunca reparei. Se me julgam, nunca reparei. O Zé Ferreira pergunta, que é daquelas perguntas que acho que faz sentido, sobretudo aqui no final da conversa: tens hemorroidas? Não, mas tenho gonorreia. Não, não tenho gonorreia. Hemorroidas podem ser temporárias. Uma hemorroida for uma ferida no ânus, já tive hemorroidas. Não tenho nenhuma neste momento, mas já tive. Já tive hemorroidas. Já tive também. Isto não tem nada a ver com hemorroidas, mas quando ficas com a cara inchada,
Não sei não sei o que é que isso é. Pode ser porrada apenas. Levei um murro. De momento não tenho hemorroidas, mas já tive. Mas já tive. Pode ser alergia, pode ser muita coisa, mas pode ser porrada também. Oli Costa, preferias ter 3 filhos bem comportados ou uma colónia de baratas senegalesas que Isto tem? não tem, esse é um Não? amigo meu, mas não tem nada a ver. Ele só perguntou isso. Se eu preferia ter três filhos bem comportados ou. Uma colónia de baratas senegalesas Gold Edition. Uma colónia de baratas? Ok, uma colónia de baratas sei o que é. Deve ser um conjunto de baratas, uma É uma colónia de civilização de baratas baratas. senegalesas do Senega... Senegal, Gold Ok, Edition, mas ou seja, são melhor que as normais. baratas premium, é isso que ele quer dizer, Ok, não é? se calhar baratas premium, ainda por cima uma colónia são mais. Três filhos, o que é que vou fazer com três filhos? Se um deles chamar Hitler Mussolini, se calhar sim. Agora, não, mas vou para a colónia de baratas. Acho que era giro ter lavas. Ai, quero ver a minha colónia de baratas. Tema de conversa fixe. Elas reproduzem-se Mas depois facilmente. também podiam dizer, és colonialista, não sei o quê, só porque tinha uma colónia. E eu, pois é, é verdade. Roubo a roubar a terra das baratas. Desconheço as baratas senegalesas, não sei se elas têm alguma cena que as diferencie. Estou a imaginar um vendedor de baratas a mostrar as várias baratas, está a mostrar e nós temos aqui estas Gold Isto do Edition, Senegal. estas do Senegal, olho para estas E eu, meninas. epá. Epá, é mesmo isto que eu estava à procura. Quantos ovos é que põe por ano? Sei lá, nem sei. É uma coisa absurda. Eu nem sei se há uma barata mesmo especial do Senegal, se Pois, isto é só por para... exemplo, não se come. Porque é que não se come? Oh, come-se ovos de barata? Não. Não Epá, não faço ideia. Os chineses tem provavelmente nada bom para comem. comer. E nós, mais dia, menos dia, se bem que há uma coisa a acontecer, certamente sabes que há uma tentativa para trazer para o Ocidente que é fixe comer insetos. Seja Sim. barato, certamente algum tipo, mas grilos, deixei de ver que era barras energéticas de grilos. Cheguei a ver ainda no continente, mas A desapareceu. sério? Epá, tinha aqui um ratinho. Ui, barras de grilos, é mesmo isto. E depois tinha um efeito, estavas a contar uma piada e de repente ouvias, em vez da barriga roncar, ouvias os grilos dentro da barriga. Ou então, ou pior, tu estás a escrever um texto e de repente estás a pensar e no silêncio ouves os grilos. Porra, nem sozinho. Nem posso imaginar isto. Nem sozinho tem piada, nem com ninguém É aqui. isso mesmo, é isso mesmo. Nem sozinho consigo imaginar isto a correr bem. Mas Peraí, o eu que é só agora que. que percebi. Tu quando dizes texto é texto. É isso mesmo, Ah, eu é isso pensava que mesmo. estavas a fazer tipo de texto De, daqueles de, textos. de panela? Sim. Disseste falar para aí três vezes eu fiquei um bocado. Não, não, Não sei não. o que é que ele está a Pois falar. eu normalmente digo assim. Eu normalmente digo Ok. assim. Isso é o quê? Uma cena do Alentejo, é? Acho Tejo. que nunca fui ao Alentejo. É melhor isto, não? Vais aparecer, estou a brincar. Eu posso dizer porque sou alentejano, tu é que não podes dizer mal. Eu também estou no Algarve. Se me barrarem a entrada no Alentejo, também o que é que podem fazer? Também Também não perde muito. só tenho já uma avó no Alentejo. Assim que ela morrer, também não tenho nada a fazer no Alentejo. Eu vou de avião do Algarve a Lisboa, não preciso passar. Não sei. Por acaso não sei quando o avião vai do Algarve a Lisboa, se passa pelo Alentejo, se vai pelo... Pelo mar. Não sei, não faço ideia. Eu vou mesmo à cabine do piloto, se faz favor. Não pode passar Olha, por não cima do passo por lá que eu Alentejo. não posso. Não posso. Se Estou olha a já. está bem ali o Roberto. O Guilherme, acho que é Guilherme Lima, se a memória não. Guilherme Hum, S. Lima, também é acho que não comediante. conheço. Como é que ele criou esta persona? Como é que isto nasceu tudo? Como é que chegaste até aqui? Se houve várias flutuações ou já tinhas uma ideia muito definida Sim. daquilo que querias? Eu, quando decidi fazer stand-up, eu não queria fazer, não me identificava muito com chegar ao palco e falar, sei lá, falar sobre coisas ou observações que eu tinha, ou nunca foi muito a minha cena. Então eu sempre achei mais graça a mentir. Dá-me gozo estar em palco e estar a dizer coisas que não são verdade. E de não ser eu próprio, e das pessoas ficarem. Pronto, também sou um bocado, tenho a mania um bocado de ser um bocado diferente, de não fazer as cenas. Pronto. Foi um bocado por aí. E depois sempre gostei também de pessoas que fazem delas próprias a piada também, que não têm medo de. Pronto, que se entregam muito, que vivem mesmo para aquilo, não estão lá para fingir que são, sei lá, melhores, ou para subir o ego, ou para. Gosto de estar lá e de fazer figura de triste e das pessoas pensarem que eu sou um anormal. Isso dá-me gozo, das pessoas pensarem que eu sou anormal. Eu, por exemplo, na universidade, eu muitas vezes tento começar na universidade. Agora até me assustei, pensei, na universidade, ia com o chapéu de cowboy. Ah, não, não, não. Mas na universidade eu tento começar muitas vezes rumores sobre mim. Houve uma vez que eu tentei começar a dizer tipo que eu tinha gonorreia e dizia a toda a gente, não sei se sabes, fui de investigar com gonorreia. Mas pronto, as pessoas viam o que eu estava a gozar, nunca. Houve uma vez que eu, por exemplo, disse a umas pessoas, começa-me a chamar orelhinhas, tipo alcunha, começa-me a chamar orelhinhas.
E elas, mas porquê? Eu acho que vai agir, não sei o quê. E depois ia dizer a outras pessoas, este gajo começou a chamar orelhinhas, é mesmo um cabrão de merda, não sei o quê, para depois ver se elas falavam entre si. Nunca Não pegou, pegou nada. orelhinhas. Depois também houve uma vez que eu às vezes passava por pessoas e não cumprimentava, e depois passava lá outra vez 5 minutos depois e dizia, olá, tudo bem? E elas, agora dizes olá, e eu não, eu não passei aqui há bocado. Eu disse, não, passaste aqui há bocado. Eu, isso tem sido o meu irmão gêmeo malvado. Tipo, dizia cenas dessas assim, tipo, pronto. Sempre dá-me gozo fazer isso, não sei porquê. Uma pergunta, já não sei precisar, mas era mais ou menos como quando contactavas com o público após uma atuação. Era mais ou menos qualquer coisa como isso. Havendo essa persona, é algo que não és no dia a dia, quando sais de palco, a persona fica no palco e voltas a ser tu próprio. Se alguma pessoa vier ter contigo, não fica às vezes chocado com esta. Fica um bocado, principalmente pela voz, as pessoas costumam dizer-me, a tua voz é diferente, és um gajo normal. Uma cena que é, eu não sei ser, por exemplo, no final às vezes eles passam o microfone para dizer as redes sociais ou assim. A maior parte das pessoas está, pá, faz uma piada como se estivesse a fazer texto ou assim e é chill. Eu só digo, o meu Insta é tal e passo o microfone. Ou seja, é um bocado estranho às vezes quando tem que ser eu, porque eu não sei se calhar ser engraçado em público sendo eu. Então às vezes é um bocado estranho, tipo, não sei interagir com as pessoas, não sei como é que interajo com as pessoas. Tento ser engraçado, o que é que eu faço? Uma interação pós-atuação. Alguém que vai dizer, gostei, tu já não estás a falar como falas Sim. na atuação. E é Fica um bocado não sei, estava a ver que, pronto, fica um bocado assim apreensivas no início, mas eu acho que ninguém vê aquilo a pensar que eu sou mesmo assim, acho eu. às vezes acontece algo semelhante quando um comediante toca em temas mais agressivos. Quando fala com ele, tu afinal não és um Sei, animal. pois, exato. Ah, até pode acontecer que seja um animal, mas Sim, na maioria das vezes não é. pois não. Normalmente faço esta pergunta no final. Futuras conversas para este podcast, consegues dar-me alguma sugestão? De nomes? Sim, Opa, deixa-me ver. Pá, não sei se já tiveste cá o Top Matos, já tiveste? já tive Pronto, e hei de voltar a falar com ele, que já foi há algum tempo. pois ele é muito fixe. Opa, o Luís Cruz, também gosto muito dele. João Cine e Afonso Ramos, que eles são os que estão em Aveiro também, pelo Rockabilly, eu gosto muito deles. Acho que são pessoas fixes para falar. Eu tenho medo de deixar alguém de fora e de Não estarem precisas chateados. ser exaustivo, podes me dizer depois fora da gravação. São estes primeiros que me vêm à cabeça. A Joana Oliveira, também já que não a tiveste, ela é Não muito tem- fixe. Opá, acho que é isso, acho que não conheço assim. Outros também já falaste com o Zé Pedro, não já? Zé Pedro Rodrigues, o Já Rodas. com esses dois, hei de falar novamente caso eles queiram. Só Exato. foram duas boas conversas. O Eduardo já falei duas vezes, hei de falar uma terceira caso ele queira. O Eduardo, ainda mais com a idade que ele tem, né? Está cá desde o início. Exato, tens que aproveitar enquanto ele ainda Está está em cá vigor. desde o início. De certeza que há mais, mas pá, olha, peço desculpa às pessoas que. Espero que tenham gostado da conversa. Pá, gostei imenso, estava nervoso, mas Estava nervoso, foi fixe. acho que correu bem.